Uma centopeia colossal e blindada, conhecida como Varincade, desce por um penhasco, suas muitas pernas batendo contra a rocha. Abaixo, Mason olha para cima horrorizado enquanto seus companheiros gritam avisos. A mulher encapuzada insiste para que ele aguente firme, gritando que se a criatura o pegar, tudo estará acabado. Ele luta para se firmar no terreno escorregadio, suas próprias pernas o traindo neste momento crítico. Seus olhos se arregalam ao ver o monstro refletido nos olhos aterrorizados da mulher encapuzada, que tropeçou diretamente no caminho da criatura. Antes que a criatura possa atacar, quando salta sobre a forma caída de Mason. Com uma careta determinada, ele enterra sua espada profundamente na cabeça do Varincade, liberando um violento jato de cor escuro. Mason observa em silêncio atônito enquanto o Kondo aterrissa, com a besta desabando atrás dele. O herói despachou o formidável monstro com um único e fácil golpe. Seus companheiros avaliam a situação. A mulher encapuzada comenta que Mason teve sorte. Se o Varincade tivesse usado sua habilidade de bola de fogo, ele teria sido queimado até a morte. A mulher de cabelo claro concorda com um sorriso despreocupado, chamando-o de imprudente, mas sortudo. Kondo, com o rosto salpicado de sangue da criatura, vira-se para Mason. Sua expressão é fria ao dar uma ordem ríspida: saia do grupo. Suas palavras atingem Mason com a força de um golpe físico. Ele fica totalmente chocado, incapaz de processar a ordem para deixar o grupo do herói. Até a mulher de cabelo claro questiona a decisão, sugerindo que é dura demais. Mas Kondo permanece impassível. Ele vira as costas, afirmando que a conversa acabou e que Mason deve ter partido pela manhã. Ele então repete seu decreto para que todos ouçam: a partir de hoje, estou expulsando Mason deste grupo. Ele olha por cima do ombro, sua voz transbordando desdém. Ele confessa que a mera visão de pessoas incompetentes como Mason o irrita a ponto de fazê-lo querer matá-lo. Mason fica paralisado de horror. Mais tarde, na quarta filial da guilda de Landoria, uma recepcionista alegre chamada Slee o cumprimenta, chamando de maçã-san. Ao lado dela, a gerente da filial da guilda, Gilly, se apoia no balcão com um sorriso astuto, também reconhecendo o jovem. Ele explicou para a recepcionista da guilda, Gilly, que estava no processo de deixar seu grupo. Ela ouviu atentamente, seus olhos se estreitando enquanto perguntava se algo havia acontecido. Quando ele permaneceu em silêncio, ela presumiu corretamente que Kondo era o responsável. Ela o pressionou por mais informações, questionando por que as pessoas o chamavam de incompetente quando ele lidava com tantas tarefas diferentes para o grupo, desde exploração até suporte. Mason admitiu que nunca havia contado a ninguém sobre as habilidades que possuía, o que era a raiz do mal-entendido. Ele hesitou, coçando a nuca enquanto explicava por que mantinha suas habilidades em segredo. Elas eram um pouco especiais, confessou ele, e parecia raro que alguém além de demônios as possuísse. Ele temia que, se os rumores se espalhassem, isso causaria sérios problemas. A expressão dela endureceu. Ela o repreendeu, afirmando que esconder coisas dos amigos não os faria confiar mais nele. Concordando com ela, Mason aceitou seu conselho: ele deveria recomeçar do rank F e clarear a cabeça. Levando o conselho dela a sério, ele aceitou uma missão de rank F para extermínio de goblins. Sozinho na floresta, ele encontrou seus alvos, uma horda de goblins. Ele refletiu que com seu antigo grupo, isso teria sido uma vitória fácil, mas agora, ele estava por conta própria. Ele rapidamente percebeu que lutar contra eles de frente como um humano era impossível. Sem outra escolha, ele resolveu usar a habilidade que nunca pôde contar a Kondo. Avistando um goblin com a habilidade Fortalecimento Corporal, ele ativou sua própria habilidade para encontrá-lo. Com seu alvo na mira, ele avançou, com a mão estendida. Ele invocou seu poder único, Pilhagem, uma habilidade para roubar as perícias de um oponente. A transferência foi instantânea. Um sigilo brilhante apareceu no dorso de sua mão enquanto ele começava a carregar a habilidade roubada de Fortalecimento Corporal. O goblin, agora drenado de seu poder, caiu pateticamente. Ele entendeu então que as habilidades que roubava podiam ser usadas por ele mesmo. Agora fortalecido com a força do Goblin, ele se virou para encarar o resto da horda, sua silhueta irradiando uma confiança recém-descoberta. Ele liberou a força roubada, abrindo caminho entre os Goblins com uma eficiência brutal. Com uma determinação sombria, ele resolveu que, de agora em diante, tudo seria feito por ele, e somente por ele. Ele se sentou sozinho, limpando o rosto com a mão suja. Ele sabia que este caminho era necessário, mas uma pontada de solidão ainda o atingia. Seu momento de solidão foi quebrado pelo súbito e frenético bater de asas de pássaros que saíam das árvores próximas. A fonte da comoção era um trio de elfos que atravessava a vegetação rasteira. O que estava na frente parou bruscamente ao ver Mason, interrompendo sua frase. Pego de surpresa, Mason só conseguiu encará-los de volta e questionar sua aparição repentina. Antes que pudesse obter uma resposta, uma criatura enorme e retorcida de madeira viva, um torrent, emergiu da floresta. A elfa estalou a língua, irritada. Isso era uma anomalia. Os torrents eram conhecidos por serem criaturas pacíficas, mas este era claramente hostil, possuindo a habilidade de recuperação natural. Os elfos imediatamente adotaram posturas defensivas. O líder exigiu saber o que havia acontecido, mas seu companheiro só pôde informar que a criatura os havia atacado sem aviso. Mason, pego no meio do conflito, preparou-se para a batalha. Seus ataques, no entanto, se mostraram inúteis. Um ferimento no braço do torrent começou a brilhar e a se regenerar instantaneamente.
Percebendo que seus esforços eram fúteis, Mason observou a demonstração de poder. Um pensamento o atingiu: se a criatura usava uma habilidade para se regenerar, talvez ele pudesse fazer algo a respeito. Ele estendeu a mão. Com uma onda de vontade, ele ativou sua própria habilidade única, gritando seu nome: Plunder. A habilidade se conectou, infligindo um poderoso ricochete. O Torrent recuou, seu rosto de madeira contorcido ao perceber que sua capacidade regenerativa havia desaparecido. A transferência de poder enviou uma onda de agonia através de Mason, que agarrou a cabeça com dor. Privado de sua maior defesa, o Torrent recuou para a floresta. Enquanto o elfo líder observava partir, Mason sentou-se no chão, aliviado por sua aposta ter funcionado. Ele imediatamente testou seu novo poder, ativando a recuperação natural. Sua estranha habilidade chamou a atenção do elfo, que se virou e perguntou se ele era um aventureiro. Seus companheiros se reuniram ao redor. A elfa se ajoelhou, agradecendo por sua ajuda e perguntando se ele estava ferido. Mason garantiu que estava bem. O elfo líder expressou seu alívio, mas seu olhar permaneceu fixo no garoto, sua próxima pergunta pairando no ar. Ele é imediatamente confrontado por um dos elfos, que exige saber como ele realizou tal feito. O elfo pressiona, observando que no momento em que Mason levantou a mão, a regeneração do Torrent parou, e pergunta que tipo de habilidade ele usou. Mason gagueja, nervoso e sem saber como explicar. Pensando rápido, ele decide que precisa enganá-los para proteger seu segredo. Ele finge ignorância, afirmando que também não sabe o que aconteceu. Com um movimento brusco e decisivo, ele tenta encerrar o interrogatório. Antes que o elfo pudesse protestar, sua companheira intervém, repreendendo-o por bombardear a pessoa que os ajudou com perguntas. Ela insiste que a primeira prioridade deles deveria ser oferecer seus agradecimentos. Mason concorda, aliviado, enquanto a mulher se vira para ele e expressa seu próprio desejo de agradecê-lo adequadamente. Ela sorri, dizendo que está feliz por ninguém ter se ferido, mas o avisa para ter cuidado em uma área tão perigosa. Enquanto fala, ela gentilmente pega a mão enluvada dele, um gesto que o pega de surpresa. A elfa percebe imediatamente sua ousadia, e suas bochechas coram enquanto ela rapidamente se desculpa por segurar a mão dele sem permissão. Tentando amenizar o momento embaraçoso, Mason pergunta o nome dela. A pergunta parece assustá-la, e ela solta um pequeno som, desconcertada. Exatamente quando ela parece prestes a responder, uma voz de seu grupo chama por Luna-sama, fazendo-a se assustar. Ela rapidamente descarta o ocorrido, afirmando que não foi nada. Após um momento de hesitação, ela se apresenta como Luna. Sua expressão se torna pensativa enquanto ela parece começar outra frase, mas para no meio do caminho sem terminar. Algum tempo depois, o grupo de elfos se prepara para partir. A mulher chamada Luna agradece a Mason novamente, prometendo um gesto de gratidão mais oficial posteriormente. Enquanto os observa partir, ele nota que eles possuem uma aura diferente de outros elfos que conheceu e se pergunta se eles também residem na cidade de Langora. Seus pensamentos voltam para sua própria jornada. Ele sente uma onda de empolgação, refletindo sobre seu sucesso recente em matar uma variedade de monstros além de apenas goblins. Uma rápida verificação de seu inventário revela uma coleção substancial de materiais e uma bolsa com 4.212 de ouro. Ele retorna à Guilda dos Aventureiros, anunciando sua chegada para a recepcionista no balcão. Internamente, ele se pergunta se completar a missão dos goblins será o suficiente para a guilda finalmente reconhecê-lo como um aventureiro de verdade. Ele parece exausto, com a franja chamuscada, e pede desculpas pela demora. A recepcionista agradece por seu trabalho duro, mas Mason, interpretando mal o tom dela, assume imediatamente que falhou. Ela o corrige rapidamente, exclamando que a missão foi, na verdade, um sucesso. Para provar, ele esvazia seu armazenamento de ferramentas, jogando um número surpreendente de bolsas de prova de abate sobre o balcão e assustando a recepcionista. A recepcionista, atônita, começa a contar os itens, encontrando orelhas de goblin e até a varinha de um mago entre os despojos. Ela explica que os guardou usando suas próprias habilidades e pede que ele espere um momento enquanto ela termina de processar tudo. Ele concorda silenciosamente. Enquanto ela trabalha, ele pergunta se será um problema o fato de ele também ter derrotado monstros que não faziam parte da missão original. Sua pergunta é respondida quando ela lhe apresenta uma bolsa pesada de moedas. Ele fica chocado com a quantia, percebendo que é o suficiente para pagar por hospedagem por 2 ou 3 noites. Ele protesta imediatamente, acreditando que a recompensa é generosa demais. A recepcionista balança a cabeça, insistindo que é uma recompensa justa pelos esforços de Mason. Perto dali, outra funcionária da guilda, Gilly, observa a troca de palavras. Gilly se aproxima com uma saudação alegre, parabenizando Mason por completar com sucesso sua primeira missão sozinho. Ainda surpreso com a recompensa, Mason confirma que de alguma forma conseguiu. Seus olhos se arregalam quando a ficha cai, a presença dela deve estar relacionada à recompensa extraordinariamente grande. Sua suspeita não dita é confirmada quando Gilly sorri e faz uma declaração oficial. Ela decidiu elevar o ranking de aventureiro de Mason de F diretamente para D, oferecendo seus parabéns pela conquista. Ele fica no balcão da guilda enquanto Gilly confirma sua vitória solo sobre o Mago Goblin, dizendo para ele não ser estranho sobre isso. De trás da mesa, Slyn se intromete, parabenizando por um ótimo trabalho. Inclinando-se para perto com um sorriso radiante, ela diz com entusiasmo que ele deu o seu melhor, chamando de muito bom.
A proximidade dela o deixa um pouco desconcertado. Ela se afasta um pouco, com o braço ainda em volta dos ombros dele, e explica que, com seu novo rank, suas recompensas aumentaram e a variedade de missões disponíveis se expandiu. Uma onda de alívio o invade, pelo menos agora, ele não acabará sem teto. Sua expressão então fica séria. Ela o segura pelos ombros e pergunta se ele pode ir ao Palácio Real no dia seguinte. Ele pergunta se é para uma entrega, mas ela admite que não sabe os detalhes. Ela simplesmente diz para ele vir amanhã, prometendo emitir um passe para sua entrada. Enquanto processa a convocação, sua mente se enche de ansiedade. Ele se pergunta se está sendo chamado por alguém da família real e se preocupa que possa ser repreendido por algum motivo desconhecido. Ele não tem ideia do que esperar, mas Gilly simplesmente tranquiliza, dizendo que ficará tudo bem. Observando partir, Gilly cerra o punho com um sorriso confiante, quase travesso. Ela reflete que não tem recebido grandes tarefas recentemente e silenciosamente o incentiva a ir com confiança. Mais tarde naquela noite, na estalagem Phipps, sua ansiedade dá lugar a uma excitação esperançosa. Ele se pergunta em voz alta se o rei poderia pedir para ele carregar sua bagagem novamente. Ele questiona sua própria felicidade e conclui que, sim, ele está bem com isso. Deitado em sua cama, ele contempla seu novo começo como aventureiro, começando do zero e sem amigos. Ele avalia suas habilidades atuais, auto-recuperação, armazenamento de ferramentas, busca, bola de fogo e uma habilidade menor de fortalecimento corporal. A lembrança das habilidades que adquiriu com o grupo do herói vem à tona, mas ele rapidamente a afasta, frustrado por continuar esquecendo que não faz mais parte deles. Enquanto isso, o grupo do herói discute seu próximo passo. A maga encapuzada pergunta a Kondo se ele sabe de um crocodilo de 4 olhos relatado na vila do sudoeste. Kondo confirma, acrescentando com irritação que também há uma seita na área. Um companheiro de cabelo vermelho segurando um grande pedaço de carne cozida diz para ele comer, afirmando que partirão após a refeição. Deitado na cama, os pensamentos de Mason se voltam para seus antigos companheiros. Quando fecha os olhos, ele pensa neles, especialmente quando o assunto são habilidades. Ele se lembra de como realmente gostava de suas aventuras juntos, recordando seu sonho sincero de um dia derrotar o Rei Demônio como um grupo unido. Afastando as memórias, Mason para, resoluto, diante do portão principal do Palácio Real no Reino de Landoria. Ele toma uma decisão, fará novos amigos, e se a realeza o convocou apenas para ser um carregador de bagagem novamente, ele recusará. Um guarda em armadura completa o reconhece, chamando seu nome. O guarda comenta que já faz muito tempo desde a cerimônia de formação do grupo do herói e nota, em tom de brincadeira, que Mason continua tão pequeno quanto antes. Ele então pergunta se os rumores da expulsão de Mason são verdadeiros. Antes que Mason possa reagir completamente, o guarda revela que o herói, Rondó, acabou de chegar. Nesse momento, o próprio Rondó aparece, apresentando um passe ao guarda. Ele pergunta se Mason está ali com ele, mas o guarda esclarece que Mason foi expulso do grupo e está ali por outro motivo. Mason ouve a conversa, e um pavor toma conta dele com a perspectiva de ter que encontrar Rondó. O guarda tenta tranquilizá-lo, mas acrescenta que Rondó parece muito mal-humorado e olha para Mason como se quisesse matá-lo. Ele tenta se recompor, informando ao guarda que decidiu não ser mais um carregador de bagagem. Sem perceber a tensão, o guarda simplesmente lhe deseja sorte para encontrar outro emprego e espera que sua visita ao palácio seja por um bom motivo. Com a hora de seu compromisso tendo chegado, Mason é instruído a mostrar seu passe. As grandes portas se abrem, revelando um salão opulento e bem iluminado dentro do palácio. Ao entrar, ele olha para cima maravilhado, achando o lugar tão incrível quanto os rumores diziam. Enquanto admira tudo, uma voz ríspida de repente chama seu nome. Ele se vira e vê Rondó marchando em sua direção, com o rosto contorcido de raiva. Por que você está aqui? Exige o herói, seu olhar cheio de uma malícia tal que parece que ele quer matar Mason ali mesmo. Ele zombou de Mason, perguntando sarcasticamente se ele agora conseguia ao menos fazer tarefas domésticas e sugerindo que ele poderia limpar o chão. Mason, surpreso, retrucou que foi convocado ao palácio, embora admitisse não saber o motivo. O companheiro de Rondó tentou acalmar a situação, pedindo desculpas pelo problema e insistindo que eles não se tornaram inimigos. Mas suas palavras foram ignoradas quando Rondó avançou, agarrando Mason pelo colarinho de sua túnica. Antes que o confronto pudesse escalar, um oficial mais velho interveio, colocando a mão no ombro do companheiro. Ele declarou que não aprovava discussões dentro do palácio, então voltou sua atenção para Mason, afirmando que seria seu guia. O oficial conduziu Mason para longe, por um longo e imponente corredor. Ao se aproximarem de um grande conjunto de portas, ele anunciou a chegada de Mason para Sua Majestade. Lá dentro, sentada em um trono, uma mulher régia de longos cabelos claros se apresentou como Saedley Wise Artris, comentando que estava surpresa por ter sido chamada tão de repente. Enquanto era conduzido para a sala do trono, a mente de Mason disparou. Ele não conseguia imaginar quem iria querer se encontrar com ele. Um único nome surgiu em seus pensamentos, Luna. Nesse momento, uma voz familiar chamou seu nome. Ele se virou e viu Luna, a elfa que ele havia resgatado, radiante de alívio e alegria. Ela correu em sua direção, perguntando se ele se lembrava dela e agradecendo aos céus por ele estar seguro. A ficha caiu para Mason, ela era a filha do rei. Ela parou diante dele e fez uma apresentação formal.
Seu nome era Luna Arclis, e ela era a primeira princesa do reino de Landoria. Ela explicou que havia dito que o agradeceria mais tarde e que esperava poder fazê-lo hoje. Mason só conseguia encará-la, completamente atordoado com a revelação. A princesa pediu desculpas pela subitaneidade de suas próximas palavras, mas implorou para que ele a ouvisse. Com uma determinação sincera em seus olhos, a princesa Luna Arclis fez seu pedido claro. Ela queria que Mason formasse um grupo com... Mason encara, de olhos arregalados em choque, a proposta inesperada da rainha elfa. A ideia de ele e Luna formarem um grupo é algo que ele nunca havia considerado. Ele permanece sem palavras enquanto a rainha reconhece sua confusão, desculpando-se por lançar a ideia sobre ele tão de repente. Internamente, no entanto, Mason percebe que isso é mais do que ele jamais poderia ter pedido. Ela então elabora, sugerindo que, como Luna é uma princesa, é importante que eles entendam as origens e habilidades um do outro. Para isso, ela propõe que eles realizem uma missão juntos e sugere que mudem para um local diferente para discutir o assunto. Enquanto caminham por um pátio ensolarado, a rainha explica que o que se aprende em uma missão não é apenas sobre habilidades. Ela revela que ela mesma já esteve em um grupo, um fato que claramente surpreende Mason. Ela continua, dizendo a eles que, através da experiência compartilhada, eles passarão a entender o que cada um preza, o que desejam valorizar e o tipo de futuro que cada um deseja. Seu olhar se aguça enquanto ela garante que sua filha não é tão fraca quanto se poderia pensar, acrescentando uma vanglória sobre o charme de Luna. Ela então nota os olhos intensos de Mason, chamando-os de assustadores. Com seus argumentos apresentados, a rainha pergunta formalmente se eles aceitarão uma missão para se conhecerem. Mason aceita com entusiasmo, e Luna rapidamente concorda também. A rainha sorri, agradecendo a Mason por sua cooperação. Algum tempo depois, na guilda dos aventureiros, Mason e uma Luna encapuzado estão diante da recepcionista, Gilly. Ela fica chocada ao saber que Mason está formando um grupo com a princesa e pede que ele fale mais baixo. Luna, enquanto isso, pergunta quais missões estão disponíveis. Sua expressão se torna séria enquanto ela se inclina para a frente, informando-os que uma nova missão chegou naquela mesma manhã. Ela a chama de exorcismo do cemitério. Enquanto ela fala, a cena muda para um cemitério nevoado e iluminado pela lua. Sua voz explica a missão. Ruídos estranhos foram ouvidos vindos do cemitério à noite. A tarefa deles é investigar a causa e, se for um monstro, derrotá-lo. No balcão da guilda, Mason pede formalmente que Gilly processe a missão. Ele se vira para Luna, perguntando sua decisão final. Apesar da expressão nervosa, ela concorda, afirmando que esse tipo de missão é sua especialidade. Gilly deseja boa sorte, mas oferece um aviso, que Mason dispensa com confiança, garantindo que ficarão bem. Enquanto Gilly cuida da papelada, Mason reflete sobre a descrição da missão, barulhos estranhos em um cemitério. Ele sente um mal-estar, suspeitando que possa ser mais do que um simples fantasma. Com a missão aceita, eles chegam ao cemitério desolado sob o céu noturno. Mason examina a área, observando que, por enquanto, não parece haver nenhum monstro presente. Luna concorda silenciosamente. Sua avaliação é interrompida quando um pequeno lagarto desliza por uma lápide próxima. Luna solta um grito aterrorizado e pula em Mason, agarrando-se a ele por segurança. Surpreso, ele aponta o réptil inofensivo para ela. Ele olha para a elfa apavorada, que agora chora dizendo que quer ir para casa e não aguenta mais. Com uma expressão de pura incredulidade, Mason a lembra de que essa deveria ser sua área de especialidade. As reclamações dela continuam enquanto eles se aventuram mais fundo no cemitério. Luna insiste que coisas assustadoras continuam sendo assustadoras, independentemente de suas habilidades. Mason, preocupado, pede que ela não ouse abandoná-lo e pergunta se ela ficará bem. Ele decide que precisam continuar e encontrar algumas pistas, dando um passo à frente. Em pânico, Luna implora para que ele não a deixe para trás. Mason comenta que ela está agindo como uma pessoa completamente diferente de quando aceitaram a missão, provocando uma reação defensiva dela. Seu protesto é interrompido quando ela percebe algo errado. Ela grita o nome de Mason, apontando para um túmulo onde a pesada laje de pedra foi empurrada para o lado, revelando um buraco escuro e vazio. Eles se aproximam do túmulo violado para investigar. Mason se pergunta em voz alta se um monstro cavou o buraco, mas Luna sente que algo está errado. Ele se ajoelha para olhar mais de perto, e uma percepção arrepiante o atinge. Parece menos que algo cavou para entrar, e mais que algo cavou para sair. Sua percepção vem tarde demais. Uma figura alta e encapuzada com olhos brilhantes emerge da escuridão. Mason reage instantaneamente, sacando sua espada e empurrando Luna para trás. Ele nota com surpresa que a criatura não tem presença e se move lentamente. Sem hesitar, ele avança e crava sua lâmina diretamente no peito da entidade. Ele não sentiu resistência alguma enquanto sua lâmina atravessava a figura encapuzada. O manto caiu, revelando não um monstro ou um cadáver, mas um esqueleto nu. Enquanto Luna gritava seu nome, ele percebeu a verdade, eram simplesmente ossos animados. A ausência de presença, os ossos reanimados, a conclusão o atingiu com uma certeza arrepiante. Isso era obra de um necromante. Em outro lugar no cemitério, o verdadeiro mestre dos mortos-vivos sentava-se entre as lápides, seu poder irradiando para o exterior. Era um Lis, usando sua habilidade de ressurreição de mortos-vivos, e ele havia encontrado seus alvos.
Enquanto Liz começava a canalizar sua magia, preparando uma bola de fogo, Mason rapidamente avisou Luna, explicando que um Liz estava controlando os mortos. Ele mal teve tempo de reagir antes que uma explosão de força o atingisse, fazendo-o cambalear para trás. Amaldiçoando sua falta de opções, ele canalizou um fraco impulso físico em sua magia. Ele sabia que não tinha poder de fogo suficiente para queimar ossos completamente. O esqueleto, embora envolto em chamas, permaneceu de pé. A situação tornou-se desesperadora à medida que mais esqueletos saíam da terra, cercando-os. Mason percebeu que sua habilidade de pilhagem era inútil contra eles. Eram numerosos demais, se continuasse assim, seriam esmagados. Não havia sequer espaço para sacar sua espada. Ele procurava freneticamente por uma solução, acreditando que deveria haver alguma saída. Enquanto Luna observava, sua expressão se enrijecendo com determinação, uma luz suave começou a emanar de sua mão estendida. A luz se intensificou e, para o espanto de Mason, os esqueletos ao redor começaram a se desfazer em pó. Luna o incentivou a avançar, dizendo-lhe que agora era sua chance de derrotar o Liz enquanto ela continha os mortos-vivos. Com um grito de gratidão para Luna, ele aproveitou a oportunidade que ela havia criado, impulsionando-se do chão e avançando em direção à origem de seus problemas. Ele avançou, sua mão brilhando com poder enquanto a cravava na cabeça do Liz. A habilidade ativou-se instantaneamente, pilhagem. Perto dali, outra figura morta-viva, uma mulher com um capuz branco esfarrapado segurando um cajado retorcido, só pôde observar em confusão atonita enquanto o ataque direto acontecia. Olhando para a marca brilhante em sua mão, Mason processa a natureza de sua nova habilidade. Chama-se pilhagem, necromancia, uma técnica que ressuscita os mortos. Ele cerra o punho, e o sigilo brilha com mais intensidade. O próprio conceito de um poder que trata a vida humana com tanta leviandade o enche de um profundo mal-estar. Apesar de seu conflito interno, sua expressão se endurece com determinação. Ele volta seu foco para o Liz, que agora grita em agonia, agarrando a cabeça como se estivesse sob um ataque mental direto. Mason começa a carregar as habilidades que pilhou. O poder se acumula enquanto ele prepara um feitiço de bola de fogo com uma mão, ao mesmo tempo em que canaliza um aprimoramento físico fraco para seu corpo com a outra. Os olhos do necromante se arregalam em descrença. Diante dele, Mason ergue uma espada que agora está totalmente envolta em chamas crepitantes. Com um poderoso golpe descendente, ele atravessa o Liz com a lâmina flamejante. A criatura guincha ao ser partida, seu corpo se dissolvendo em partículas negras. O esforço força Mason a se ajoelhar enquanto uma aura sombria começa a emanar de seu corpo. De dentro da escuridão rodopiante, uma forma sinistra e sombria se materializa. Ela ostenta um sorriso largo e malévolo e olhos brilhantes, soltando uma risada baixa e arrepiante. O necromante recua, com o suor escorrendo pelo rosto. Ele é subitamente atingido por uma sensação terrível e opressora que emana do garoto à sua frente. Enquanto Mason olha para cima, assustado, a voz urgente de Luna grita, avisando-o para se abaixar. Ele olha para baixo e vê mãos sombrias e agarradoras irrompendo do chão ao seu redor. Antes que ele possa reagir, ela o empurra com força para o lado. Luna se coloca diretamente no caminho das sombras que se aproximam, gritando para ele se mover imediatamente. Ela liberou uma torrente de luz sagrada, prometendo purificar a escuridão. A forma sombria gritou, sua substância se dissolvendo sob o ataque radiante. A luz desapareceu, deixando-o ofegante pelo esforço enquanto os últimos vestígios da entidade sombria se desfaziam em pó. Mason estava por perto, com a espada ainda em punho, observando a ameaça se dissipar por completo. Com o perigo afastado, ela se virou para ele, com um sorriso largo e aliviado se abrindo em seu rosto. Tomada pela alegria, ela jogou os braços ao redor dele, exclamando que eles tinham conseguido. Seu abraço comemorativo os deixou cara a cara, e a euforia inicial foi rapidamente substituída por uma súbita e compartilhada consciência da proximidade deles. Um rubor se espalhou pelo rosto de ambos enquanto o momento se prolongava. Eles rapidamente se afastaram, ambos gaguejando desculpas por terem se deixado levar no calor do momento. Após um momento de silêncio constrangedor, ela se virou para ele com um sorriso curioso, quebrando a tensão. Ela perguntou a ele sobre a estranha habilidade que ele havia usado antes. Ele pareceu surpreso com a pergunta, então ela explicou primeiro sobre sua própria habilidade. Ela disse que seu poder era a luz branca sagrada, um feitiço de purificação projetado especificamente para banir a escuridão e que era particularmente eficaz contra demônios. A implicação de suas palavras fez com que os olhos dele se arregalassem em choque. Ela sorriu com orgulho, juntando as mãos enquanto declarava com confiança que era de fato muito forte contra forças demoníacas. Ele expressou sua admiração pelo poder dela. A curiosidade dela foi aguçada novamente, e ela o pressionou por detalhes sobre as habilidades dele, lembrando que ele havia usado todo tipo de técnica, desde aprimoramento físico até magia de fogo. A expressão dele ficou séria. Ele explicou que toma as habilidades de seus oponentes, revelando que sua habilidade única se chama Plunder. Ele observou enquanto o choque inicial de Luna se transformava em pura e genuína empolgação. Ela declarou que a habilidade dele era incrível, maravilhada com a ideia de que ele poderia usar qualquer habilidade que quisesse. A reação positiva dela o encheu de esperança. Ele agradeceu, com um largo sorriso se espalhando por seu rosto, e sugeriu que, com seus poderes combinados, eles poderiam realizar qualquer coisa. Percebendo a leve hesitação dela, ele então perguntou qual era o seu objetivo pessoal. Com a pergunta dele, a postura de Luna mudou para uma de grave preocupação.
Ela revelou que seu irmão mais novo, Lutz, havia sido capturado por demônios. Uma imagem do jovem elfo, preso dentro de uma prisão cristalina, passou por sua mente. Ele mal se mantinha vivo com sua própria magia. Ela explicou que a magia protetora não duraria para sempre e que precisava salvá-lo antes que ela falhasse. Reconhecendo que era muito a pedir de um quase estranho, ela solicitou formalmente a força dele. Sem hesitar por um momento, Mason concordou, prometendo que salvariam Luz juntos. A aceitação imediata dele pareceu comovê-la. Com determinação renovada, Luna perguntou se ele formaria oficialmente um grupo com ela. Mason sorriu radiante, declarando que seria uma honra ajudá-la. Enquanto o sol nascia sobre o cemitério, eles apertaram as mãos, selando seu pacto. O grupo de Luna e Mason estava formado. Um momento depois, no entanto, um novo pensamento ocorreu a Luna. Ela se virou para Mason e fez uma pergunta simples: de quem era a bênção que ele possuía? A pergunta o deixou totalmente perplexo. Ele não fazia ideia do que ela estava falando, um fato que deixou Luna completamente espantada. Ela deu mais detalhes, explicando que os elfos de sangue real recebem a bênção de sua deusa-mãe, Titânia. Este dom divino lhes concede a habilidade única toda a criação, permitindo-lhes usar todas as formas de magia sagrada. Com esse contexto estabelecido, ela o pressionou novamente, exigindo saber quem o havia abençoado. Assim que ela terminou de falar, ele de repente vacilou. Uma onda de tontura o atingiu, e ele agarrou a cabeça, murmurando um pedido de desculpas. A preocupação de Luna foi imediata, e ela se ofereceu para lançar um feitiço de cura. Mas antes que ela pudesse agir, ele desabou no caminho de pedra, inconsciente. Enquanto sua visão se desvanecia, uma voz estranha ecoou em sua mente, perguntando: "Você se lembra de mim?" Seu último pensamento consciente foi uma pergunta: "Quem é você?" Os olhos de Mason se abrem lentamente. Pairando sobre ele está Luna, seu rosto uma máscara de preocupação que instantaneamente se desfaz em alívio. Ela exclama com um suspiro, grata por ele finalmente ter acordado. Ele se senta, desorientado, perguntando-se por que desmaiou de repente. Ele pede desculpas, mas Luna o tranquiliza, dizendo que está apenas feliz por ele estar seguro. Enquanto ele se pergunta se ela ficou bem sozinha, ele percebe que eles precisam voltar para Landoria para relatar o que aconteceu. Enquanto isso, na guilda, Gilly se reporta à sua superior, uma chefe de filial. Sua voz está tensa ao confirmar que um Liz apareceu. A chefe da filial reage com choque. Gilly apresenta um artefato, explicando que não é engano, é um dos tesouros perdidos de 50 mil anos atrás. A chefe da filial absorve a gravidade da situação, afirmando que algo está definitivamente errado e que uma conexão com os demônios não pode ser descartada. De lado, Mason acrescenta que o Liz estava carregando o tesouro. A chefe volta sua atenção para Gilly, confiando-lhe a investigação, uma ordem que Gilly aceita prontamente. Com sua tarefa designada, Gilly se vira para Mason, elogiando pelo bom trabalho. Ela se desculpa pela negligência, admitindo sua incredulidade de que um Liz realmente apareceu, e garante a ele que o item recuperado será mantido em segurança na guilda. Mais tarde, ele se reencontra com Luna, perguntando se eles estão indo agora se reportar ao rei. Com firme determinação, ela confirma que sim e o incita a fazer seu relatório imediatamente. Quando começam a andar, um ronco alto do estômago de Mason interrompe sua missão séria. Ele comenta, sem graça, que eles não comeram nada e sugere que encontrem algo para comer primeiro. Ele se vira para Luna, perguntando o que ela normalmente come. Ela parece pensar por um momento antes de responder que come as mesmas coisas que todo mundo. De repente, Mason congela, sua atenção capturada por algo à frente. Luna percebe sua parada abrupta e pergunta se algo está errado. Seu olhar está fixo em duas figuras que se aproximam pelo corredor. Uma é um jovem de cabelo claro e capa, a outra está completamente obscurecida por um manto branco com capuz. O homem de capa pergunta ao seu companheiro se eles conhecem o garoto que os encara, e a figura encapuzada começa a responder. Antes que possam terminar, o rosto de Mason se contorce em choque e reconhecimento. Ele grita seus nomes: Chile. Miru-san. O jovem, Chile, olha para trás, sua própria expressão de clara surpresa. Ele é recebido com um entusiasmo avassalador por seus dois conhecidos. Chile pergunta se ele tem estado bem e se alimentado direito, enquanto o encapuzado Miru-san acrescenta que eles estavam preocupados com ele. Mason, pego entre os dois, oferece uma simples confirmação de que está bem. Após o reencontro caloroso, a atenção de Chile se volta para a garota ao lado de Mason, perguntando quem ela é. Mason explica que eles formaram um grupo. A garota, puxando o capuz um pouco para trás, se apresenta como Lona e oferece um cumprimento educado. A expressão de Lona torna-se séria enquanto ela observa. Ela se pergunta em voz baixa se Mason ainda é desajeitado e vive tropeçando em nada, e então diz aos outros para cuidarem dele. Ela rapidamente descarta sua própria preocupação, resmungando para si mesma que está bem. O comentário dela sobre a falta de jeito de Mason desperta a curiosidade de Chile. Ele se inclina para mais perto, com um brilho de reconhecimento nos olhos, e pergunta se eles já se encontraram em algum lugar antes. Lona se vira, afirmando categoricamente que deve ser imaginação dele. Chile muda rapidamente de assunto, anunciando alegremente que eles vão pescar e convida Mason e Lona para se juntarem. Mason observa que Lona parece um pouco desconfortável.
No entanto, a postura dela muda em um instante, com uma intensidade inesperada. Ela declara: vamos. Satisfeito com o entusiasmo repentino dela, Chile declara que parece que todos se darão bem. Ele apresenta seu grupo, ele mesmo, um espadachim muito forte, Miro, o sábio, e Lona, a maga. Enquanto ele fala, apenas Miro-san percebe uma sutil onda de hostilidade emanando de Lona. O grupo chega a um local de pesca sereno, à beira de um rio largo e calmo. Chile grita de alegria, comemorando que eles têm um lugar inteiro só para eles. Ele imediatamente se vira para Miro-san, exigindo a vara de pescar. Com uma expressão cansada, Miro-san o lembra que essas coisas não aparecem simplesmente porque ele as pede. Em resposta, Miro-san explica que não lhes resta muito poder mágico. Apesar disso, eles conjuram duas varas de pescar simples, imbuídas com um feitiço de fortalecimento, e perguntam quem irá usá-las. Sem hesitar, Lona dá um passo à frente e se oferece para pegar uma das varas. Mason, surpreso com sua estranha motivação, pergunta se ela é boa na pesca. Perto dali, Chile relembra de quando pescava com seu pai na infância. Ela encara Chile, declarando que não vai perder a competição de pesca improvisada. Ele responde com um sorriso de canto, prometendo mostrar a ela um peixe maior do que qualquer um que ela já tenha visto. Ao fundo, um Mason perplexo pergunta a Miro-san o que devem fazer, e Miro-san calmamente sugere que acendam uma fogueira. Enquanto os dois pescadores se encaravam, ele se vira para Miro-san, expressando sua surpresa por saberem que Lona é uma princesa. Miro-san confirma, comentando que há uma pequena história por trás e que Mason deve estar com muita coisa acontecendo para ter formado um grupo com a realeza em apenas alguns dias. A menção de seu novo grupo provoca um estalo de compreensão em Mason. Ele olha para o nada, com uma expressão de choque se espalhando por seu rosto ao entender que deve ter usado uma habilidade sem sequer perceber. Miro-san observa sua reação, com uma expressão indecifrável. Afastando o pensamento inquietante, ele se vira de volta para Miro-san, sem graça. Ele muda de assunto rapidamente, dizendo que está feliz por Miro-san estar bem. Miro-san oferece um sorriso gentil, observando que a princesa também parece estar feliz. Enquanto isso, à beira da água, a competição havia estagnado. Chile observa que não houve nem sequer uma fisgada na linha. Lona confirma silenciosamente sua avaliação. Com a paciência se esgotando, Lona reclama que a isca que ela trouxe não é boa o suficiente, pois está determinada a pegar algo realmente grande. Miro-san ouve simplesmente pergunta: é mesmo? Em resposta, Chile mergulha a mão na água rasa e apanha um peixe pequeno e se debatendo, oferecendo-o como uma isca superior. Lona observa, atonita. Ao mesmo tempo, Miro-san oferece sua própria ajuda, sugerindo que podem fazer a linha de pesca desaparecer por completo. Com um propósito renovado, os dois pescadores sentam-se à beira da água mais uma vez, com as linhas lançadas em silenciosa antecipação. De repente, a tranquilidade é quebrada. Os olhos de Lona e Chile se arregalam de choque quando uma força imensa agarra a linha. A fonte da perturbação emerge da água, um peixe colossal, tão poderoso que arranca um Chile atordoado do chão e o lança no ar. Ele riu com euforia, maravilhado com o tamanho da criatura que o havia puxado do chão. Enquanto isso, de volta ao chão, Miro-san segurava firme a vara de pescar enquanto uma enguia monstruosa de múltiplos olhos emergia da superfície da água, seu corpo imenso ofuscando a figura encapuzada. Sua compostura inicial se desfez. Miro-san olhou horrorizado, com o suor escorrendo pelo rosto, enquanto gritava em descrença com a quantidade de olhos que cobriam o corpo da criatura. Na margem, o grupo se maravilha com sua pesca impressionante, dois peixes enormes, um sendo um comprido e serpentino sevengazeiro e o outro um bagre gigante de landria. Radiante de empolgação, Chile aperta a mão de Giri, parabenizando-a pelo feito incrível. Ela ri, retribuindo o elogio, dizendo que ele também foi incrível. Ele então comenta sobre como Giri e sua companheira parecem ter se dado bem rapidamente. Miro, observando de lado com Mason, simplesmente sugere que talvez suas energias combinem. A atenção deles então se volta para a questão prática da recompensa. Miro se pergunta em voz alta o que deveriam fazer com o peixe, e Mason, com os olhos brilhando, propõe que cozinhem e comam uma porção, sugerindo que dividam a tarefa. Com essa sugestão, tanto Giri quanto Chile ofegam em uníssono, seus rostos se iluminando com uma súbita e chocada percepção. Uma simples refeição acaba de se tornar um duelo de culinária de peixe entre Miro e Mason. Com o desafio aceito, os papéis são definidos. Miro ficará com o bagre gigante de Landria, enquanto Mason preparará o Sevengazer. Diante de um grande caldeirão, Mason não consegue evitar uma onda de nervosismo. Miro é o primeiro a agir, fatiando habilmente o bagre para revelar um corte de carne perfeito. Mason, enquanto isso, começa seu próprio processo de forma mais metódica, esfregando o Sevengazer com sal para remover sua gosma. Ele então espeta o peixe preparado, grelhando lentamente sobre um fogo crepitante. Conforme o aroma começa a subir, Gilly observa com os olhos lacrimejando, declarando que tem um ótimo pressentimento sobre o sabor. Do outro lado, Miro adiciona um toque final, polvilhando um pó branco fino, farinha, sobre sua própria criação. Os cheiros tentadores são demais para Chile, que exclama, perguntando quando eles finalmente poderão comer. Miro, focado na tarefa, diz calmamente para ele esperar só mais um pouco. A figura encapuzada ri de bom humor enquanto Chile lhes diz para pararem de brincadeira e ajudarem. Perto dali, Luna se maravilha com o impressionante banquete ao ar livre que está sendo preparado.
Em resposta, Mason põe mãos à obra, anunciando que é hora dos toques finais. Ele e Miro aplicam os preparativos finais em seus respectivos peixes, um fritando em óleo quente enquanto o outro recebe uma espessa cobertura escura. Momentos depois, os pratos estão prontos. Uma travessa revela as duas criações finalizadas, um badejo gigante de landria frito e crocante dourado e um sevengazer grelhado agridoce e picante reluzente. A visão das refeições prontas deixa Chile e Miro sem palavras. Seus olhos se arregalam de admiração, espantados que o peixe gigante de antes pudesse ser transformado em um banquete de aparência tão incrível. Aceitando o convite para comer, Chile dá uma grande mordida no peixe grelhado. Ele imediatamente exclama que está incrível, elogiando a textura elástica da carne e a crocância perfeita da pele. Miro, provando o badejo frito, fica igualmente impressionado, comentando sobre sua carne macia e suculenta e seu sabor seriamente viciante. Vendo as reações deles, Mason sugere ao seu colega cozinheiro que eles também comam. Em meio à refeição alegre, surge uma pergunta sobre como Luna e Mason acabaram formando um grupo, embora quem pergunta se questione sobre o quanto da história eles têm permissão para compartilhar. Miro explica que Mason lhes deu uma mão. Mason confirma humildemente, acrescentando que só queria ajudar um pouco e que também tem algo que precisa descobrir. Chile agradece e revela que Rondó partiu de repente para ver seu mestre, deixando-os sozinhos pelo dia. A menção da partida repentina do herói é perturbadora. Chile admite ter um mau pressentimento sobre isso, incapaz de afastar a questão do que Rondó está realmente tramando. Miro expressa essa preocupação em voz alta, sugerindo que Rondó pode estar tramando algo. A acusação assusta Mason. Chile rapidamente diz a Miro para não o assustar, mas a figura encapuzada simplesmente pede desculpas, expressando a esperança de que seja apenas um caso de pensar demais. A figura encapuzada chama Mason de lado, pedindo um momento de seu tempo para uma discussão importante. Mason, sentado no chão enquanto Luna e Chile descansam por perto, concorda prontamente, perguntando qual é o assunto. Antes que a conversa possa começar, no entanto, Luna interrompe com um apelo sincero, perguntando se eles poderiam parar de usar linguagem formal com ela. Mason olha para ela, confuso com o pedido repentino. Ela explica que, como está sendo alvo de demônios, quer se sentir mais próxima de seus companheiros. Ele considera o ponto dela, e ela acrescenta que, como membros do grupo, a linguagem formal cria uma distância desnecessária. Mason admite que ela está certa, observando que não é como se sua linhagem real fosse óbvia para todos de qualquer maneira. Encorajada por sua compreensão, ela insiste com uma intensidade repentina que ele deveria simplesmente chamá-la de Luna. Assustado, Mason gagueja o nome dela em resposta. Sua expressão imediatamente se ilumina de alegria. Ela pede ansiosamente que ele diga de novo, iniciando uma troca de seus nomes. Ela gira, irradiando uma felicidade que Mason observa com um pequeno sorriso. Com o vínculo fortalecido, chega a hora de os dois grupos se separarem. Mason e Luna desejam boa sorte a Miro e Chile retribui o sentimento alegremente. De uma praia de Seixos, eles se despedem uma última vez enquanto Miro e Chile iniciam sua jornada, com Chile gritando uma última vez para que se cuidem. Observando-os partir, Luna comenta que eram boas pessoas, admitindo que talvez tenha julgado mal a situação quando ouviu pela primeira vez sobre o exílio de Mason. Mason concorda, feliz por vê-los bem, e silenciosamente se pergunta se seus caminhos se cruzarão novamente. Em outro lugar, o homem conhecido como Rondó encara atentamente a distância. Seu companheiro mais velho percebe sua fixação e pergunta o que há de errado. Rondó responde secamente que não é nada, mas seu olhar permanece fixo na direção para onde Mason e Luna foram. Em outro lugar, outra figura poderosa observa das sombras. O mestre do herói, um homem com uma expressão severa e cabelo penteado para trás, fixa seu olhar em uma cena distante. Ele observa Mason e Luna caminhando juntos, os dois compartilhando um momento de felicidade desprotegida. Luna, com o rosto emoldurado pelo capuz, sorri radiante para Mason, que retribui o sorriso, ambos completamente alheios ao intenso escrutínio a que estão submetidos. Com um grunhido de esforço, Mason firma os pés, sua espada tensionada contra o peso esmagador da pata com garras de uma besta sombria e enorme. A bocarra cheia de presas da criatura paira sobre ele enquanto ele a segura desesperadamente. Enquanto o aço rende contra a garra, ele ativa uma habilidade, com a intenção de saquear a força do monstro. Ele empurra a fera para trás, sua expressão endurecendo em concentração. Ele diz a si mesmo para se concentrar, para não se preocupar com Rondó por enquanto. A memória de um confronto de algumas horas atrás passa por sua mente. Ele estava andando com uma nova companheira encapuzada. Ela refletiu que eles eram oficialmente um grupo agora, embora ainda não parecesse real. Ela mencionou que Sua Majestade estava chorando, ao que Mason respondeu com indiferença que seu pai sempre fora assim. Enquanto continuavam, Mason sentiu uma onda de determinação, pensando que as coisas estavam finalmente começando e que ele precisava organizar suas habilidades. O humor otimista deles foi quebrado quando viraram uma esquina e deram de cara com Rondó, que os olhou com desdém. Ele imediatamente abordou Mason, chamando-o de algo desagradável de se ver. Mason retrucou que eles eram membros de um grupo, formado pela razão específica de derrotar a tribo demoníaca, e avisou Rondó para não zombar deles. Rondó zombou da ideia de serem amigos. Sua companheira então deu um passo à frente, reconhecendo que Rondó era o herói reconhecido pelo rei. Ela perguntou diretamente qual era o objetivo do grupo dele, afirmando que o objetivo deles era derrotar a tribo demoníaca.
Rondó simplesmente riu. Sua diversão se transformou em um sorriso de escárnio sombrio. Ele disse para não o fazerem rir, declarando que ele sozinho seria quem derrotaria o Rei Demônio. Mason retrucou que eles também tinham pessoas para proteger, questionando o que Rondó sequer sabia sobre eles. Antes que a discussão pudesse escalar, a companheira de Mason gritou com Rondó, sua voz afiada de indignação. Ela o desafiou diretamente, perguntando se ele não havia se tornado um herói com o propósito de proteger as pessoas. Ela nega veementemente a acusação, gritando que eles estão enganados. O companheiro de Rondó a encara confuso enquanto o próprio Rondó semicerra os olhos, questionando se a conhece de algum lugar. A mulher encapuzada declara que, mesmo que fosse uma antiga camarada, alguém que oprime os outros não merece o papel que desempenha. Com a paciência esgotada, Rondó agarra seu companheiro pelo colarinho, avisando para não ser convencido. Ele então se vira para Mason e a mulher, exigindo saber por que estão de brincadeira, antes de dizer ao seu companheiro, Leaf, que estão de partida. Enquanto partem, um homem mais velho com eles reconhece Mason e promete que se encontrarão novamente. Mason aperta o braço, fazendo uma careta de dor por causa de um ferimento anterior, e se pergunta por que Rondó diria que alguém nem sequer se entende. Mais tarde, nas profundezas de uma floresta, Mason percebe que baixou a guarda quando uma fera avança. Ele usa uma habilidade, passo rápido, para se esquivar e chama urgentemente por sua companheira, Luna. Ela responde imediatamente, com as mãos prontas para a ação. As feras atacantes são arremessadas no ar, seus ganidos ecoando por entre as árvores enquanto são derrubadas por uma força invisível. Com a ameaça neutralizada, Luna nota um ferimento terrível no braço de Mason. Ele admite que, embora fosse um pedido da guilda, algo parecia errado, especialmente porque as criaturas só tinham começado a atacar pessoas recentemente. Ele se cala, perdido em pensamentos sobre o herói. Luna rapidamente lhe diz para não se mover, seu foco totalmente em tratar o ferimento dele ao perceber que ele não conseguiu se concentrar durante a luta. Ele pede desculpas, esclarecendo que sua distração não se deve à falta de confiança na magia de Lutz. Ele explica que, embora tenham coletado informações através de missões, ele acredita que é hora de confrontar os demônios diretamente. Luna o tranquiliza, explicando que ela e seu irmão, Lutz, compartilham uma bênção divina que lhe permite sentir o bem-estar dele. Por causa disso, ela sabe que ele está seguro no momento. Ela acrescenta que ambos dependem muito das habilidades de Mason. Ela continua, sugerindo que é hora de os dois considerarem o que podem alcançar como uma dupla. Ela se lembra de seu pai, e de outra pessoa, ensinando-lhe que um grupo é mais do que apenas lutar junto. Por isso, ela insiste que eles devem se preparar e fortalecer suas habilidades. Comovido, Mason a encara, pensando em como ela é verdadeiramente forte para suportar tanto. Ele se virou para sua companheira com um sorriso brilhante e determinado, expressando sua gratidão. Obrigado, Luna. Em resposta, ela devolveu um sorriso gentil, imediatamente mudando o foco para a tarefa em questão. Ela declarou que era hora de se concentrar em encontrar o lobo vermelho. Encorajado por suas palavras, Mason se animou, afirmando que esse era o espírito certo para a caçada. Conforme se aprofundavam na floresta, Luna expressou sua surpresa, questionando como poderia haver mais inimigos mesmo depois de terem derrotado tantos. Mason ponderou, sugerindo que provavelmente havia mais lobos do mesmo tipo que enfrentaram antes. Ele examinou a folhagem densa, observando que, apesar do grande número de lobos comuns, seu verdadeiro alvo, o lobo vermelho, ainda não havia aparecido. Ele concluiu que o animal devia ter uma toca escondida em algum lugar por perto. Diante de Mason e Luna, uma vasta matilha de lobos negros se reúne, seu número esmagador. No centro, senta-se um grande lobo branco, sua presença comandando a ordem enquanto Mason questiona como eles poderiam enfrentar tal multidão. Ele se desespera, imaginando como apenas os dois poderiam derrotar tantos. O lobo branco fixa o olhar neles, um terceiro olho em forma de diamante brilhando em sua testa enquanto solta um rosnado baixo e ameaçador. Enquanto o lobo branco solta um uivo penetrante, Mason observa, incrédulo, a matilha começar a se mover, suas formas individuais se aglomerando e se fundindo em uma única massa caótica. A fusão se completa, revelando uma única criatura colossal com placas de armadura e um crânio semelhante ao de um pássaro. Ambos os aventureiros ficam paralisados, diminuídos pela escala monstruosa de seu novo inimigo. Sem aviso, a fera avança com uma velocidade impossível. Sua cauda chicoteia pelo ar, forçando Luna a gritar enquanto escapa por pouco do ataque. Ele observa o borrão de movimento, atordoado com sua rapidez. A criatura olha para trás, e Mason aperta o peito, percebendo o imenso perigo em que se encontram. Sua mente busca freneticamente por uma estratégia. Ele tenta ativar sua habilidade única, mas um pavor gélido invade ao compreender, ele não consegue pilhar nada deste inimigo. Com sua habilidade principal inutilizada, ele recorre à magia convencional. Enquanto o monstro volta sua atenção para ele, Mason se agacha, começando a canalizar energia para um feitiço de bola de fogo. Mas ele é lento demais. A criatura ataca com uma força avassaladora, atingindo-o e quebrando seu feitiço antes que pudesse se formar. Ele grita de dor, percebendo que sua magia falhou. O impacto o arremessa violentamente pelo chão, deixando-o estirado na terra, derrotado e vulnerável. Ele jazia ferido no chão, seus pensamentos focados em um único imperativo: proteger Luna. Ao seu lado, ela expressou seu pânico crescente, perguntando o que deveriam fazer, pois sua magia protetora estava prestes a falhar contra o monstro ameaçador.
Em resposta, ele se levantou, propondo um plano desesperado. Ele sugeriu que tentassem cortar a criatura, determinado a fazer uma última investida. No entanto, o ataque teve um resultado terrivelmente familiar. Assim como com o Treant, a carne decepada do amálgama não simplesmente caiu, ela se regenerou, gerando novos lobos menores a partir de seu próprio corpo. Enquanto a situação piorava, uma nova figura chegou, um jovem elfo que anunciou ter uma ideia e que voltaria em breve. Aproveitando o momento, Mason virou-se para Luna, informando-a de que também precisaria da ajuda dela. Ele então partiu em disparada, avançando diretamente em direção à besta principal. Diminuindo a distância, ele gritou para Luna que estava contando com ela. Ela confirmou sua prontidão, movendo-se para enfrentar os lobos menores e criar a abertura de que ele precisava. A distração dela foi bem sucedida. Com os lobos menores contidos, a criatura principal foi desequilibrada, revelando um núcleo brilhante em seu flanco. Mason percebeu que esta era a chance deles. Ele avançou, gritando um desafio enquanto cravava sua arma diretamente no ponto fraco exposto. O monstro recuou enquanto uma luz brilhante explodia do impacto. O golpe foi fatal. A forma sombria do amálgama se desestabilizou completamente, despedaçando-se em inúmeros fragmentos que se dissolveram no nada. No final, apenas o núcleo da criatura restou, um objeto hexagonal escuro que pulsou uma vez antes de afundar em uma poça de cor negro que se espalhava e desaparecer completamente. Após a batalha, Luna expressa seu espanto com a façanha de Mason. Ele, no entanto, segura o braço ensanguentado e a avisa para não se mover, admitindo que sua mana está quase completamente esgotada. Ela o tranquiliza, afirmando que pode dar um jeito com um pouco de autocura. Mas, ao olhar para seus ferimentos, ele percebe que a magia dela não será suficiente, e uma sombra de preocupação cruza seu rosto. Seus pensamentos são interrompidos por um fraco pedido de ajuda. Luna insiste para que ele não se mova, mas ele afirma que está bem e começa a caminhar em direção ao som, reconhecendo a voz como a de uma criança sofrendo. Ele avisa Luna para ficar para trás enquanto se aproxima da origem dos gritos, chamando a pessoa que não vê e perguntando se ela está ferida. A figura é uma jovem pessoa fera, segurando uma perna gravemente ferida. Ela recua com medo, gaguejando que dói e implorando que não tem nada a oferecer. Quando Luna o alcança, o apelo do jovem muda. Com os olhos marejados de lágrimas, ele olha para os dois e implora que salvem alguém chamada Chloe. Seu olhar desesperado se volta para a floresta escura enquanto chama o nome de Chloe novamente. Fica claro que outro perigo, algo completamente diferente, está se desenrolando dentro da mata. Enquanto Mason e Luna viajam pela floresta, seu companheiro Beastin, empoleirado nas costas de Mason, aponta animadamente para frente. Ele consegue ver o destino deles. Mason espia por cima de um muro de pedra, seus olhos se arregalando ao ver um grande portão de pedra construído diretamente em um penhasco. Ele percebe que este deve ser o lugar. O jovem Beastin, Ek, chama alegremente os nomes Guld, Jude, enquanto se aproximam. A chegada deles é recebida com cautela. Um guarda Beastin de rosto sério, segurando uma alabarda, avança e exige que se identifiquem e declarem sua origem. Reconhecendo a criança ferida, o guarda chamado Guld ordena urgentemente a seu companheiro, Jude, que leve Ek para a casa da árvore imediatamente. Jude confirma o comando sem hesitação. Ele então volta sua atenção para Mason e Luna, seu tom mudando completamente. Ele agradece profusamente por salvarem Ek, admitindo que não sabe como poderia retribuir. Ele rapidamente os conduz para dentro do portão. Lá dentro, Mason fica impressionado com a vista. Uma vila inteira, com casas construídas em diferentes níveis, está esculpida na enorme face do penhasco. Ele murmura maravilhado, percebendo que está é a vila dos Beastin. Ele se maravilha com a incrível habilidade necessária para construir tal lugar. Seus pensamentos são interrompidos por um Beastin idoso com uma longa barba e bigode que se apresenta como Ronlori, o chefe da vila. Ele confirma que ouviu que eles salvaram Ek, a quem ele chama de sua família. A voz do chefe está carregada de emoção enquanto ele explica sua crença de que Ek tinha ido para um lugar que eles nunca poderiam alcançar, um lugar de onde ele pensou que nunca ouviriam retornar. Dominado pelo alívio e gratidão, o chefe Ronlori se curva profundamente para Mason e Luna, oferecendo-lhes seus mais sinceros agradecimentos. Mason observa, surpreso com a profundidade de sua gratidão. Os outros aldeões se reúnem ao redor, ansiosos para saber seus nomes e se oferecendo para fazer qualquer coisa que puderem para ajudar. O chefe acalma gentilmente a multidão entusiasmada enquanto Luna se apresenta, seguida por Mason. Após as apresentações, Luna começa a perguntar o que os trouxe a esta floresta. Antes que ela possa terminar, o chefe os convida calorosamente para descansarem em sua casa primeiro. Ele se senta em frente ao chefe da aldeia, explicando que são aventureiros que estavam caçando monstros. O chefe, que menciona estar se sentindo muito melhor, reage com surpresa ao ouvir que eles lutaram contra um lobo vermelho. Mason confirma, acrescentando que as criaturas eram difíceis de abater. Curioso, o chefe pede uma descrição do lobo vermelho que encontraram. Mason relata que ele tinha um corpo branco e enorme, liderava uma matilha de outros lobos e era incrivelmente forte. Ele continua seu relato com agitação crescente, lembrando como um único golpe da pata dianteira da fera foi poderoso o suficiente para arremessá-los longe. O chefe escuta atentamente os detalhes angustiantes. Enquanto ele fala, Luna o interrompe com uma revelação surpreendente. A criatura que enfrentaram, com toda a sua força, provavelmente era apenas um filhote.
A notícia deixa Mason atônito, incapaz de compreender que tanto poder pertencia a um mero filhote. Ela dá mais detalhes, descrevendo um verdadeiro lobo vermelho adulto como sendo muito maior que um filhote, com o corpo envolto em um brilho ameaçador semelhante a chamas vermelhas e negras. Sua força total, ela acrescenta, é completamente desconhecida. A expressão do chefe se entristece com essa descrição. Ele revela que sua própria filha, Chloe, também foi atacada por um lobo vermelho, sua voz falhando enquanto olha para os dois aventureiros. Sua tristeza se transforma em um apelo desesperado. Reconhecendo o egoísmo de pedir mais a eles depois de terem acabado de salvar Ek, ele implora que salvem sua filha. Em resposta ao apelo, Mason e Luna trocam um olhar de resolução silenciosa e firme. O propósito deles se torna claro quando Mason afirma que a missão original deles era, na verdade, derrotar o lobo vermelho. A concordância imediata deles traz uma onda de alívio e gratidão ao chefe. Luna coloca uma mão tranquilizadora no ombro de Mason e confirma ao homem em prantos que, é claro, eles ajudarão. Seus preparativos estavam quase completos. Uma mulher fera informou a Luna que sua mana havia se estabilizado, depois se virou para ele, observando que também o havia remendado. Com um sorriso caloroso, ela minimizou seus esforços como a única ajuda que podia oferecer, confirmando que seu trabalho estava terminado. Enquanto se preparavam para partir, o jovem garoto, Ek, aproximou-se dele com um pequeno item embrulhado. Ele o estendeu, pedindo a Mason que o pegasse. Ele aceitou o presente, prometendo guardá-lo com carinho. Ek explicou que era pequeno, mas tinha uma bênção tecida nele, um fato que Mason sentiu imediatamente por sua aura poderosa. O menino então olhou para eles com seriedade, implorando para que voltassem em segurança. Mason e Luna sorriram, garantindo a ele que voltariam com sua irmã, Chloe. No momento em que estavam prestes a deixar a vila, uma voz o chamou, interrompendo sua partida. Dois homens fera, Gould e Jude, se adiantaram, pedindo para se juntar a eles. Jude explicou que seu olfato aguçado poderia ajudar a rastrear a criatura. Luna hesitou, preocupada em deixá-los enfrentar tal risco, mas Mason reconheceu o valor da ajuda deles e aceitou com gratidão. Com o grupo agora expandido para 4, eles partiram. Mason olhou para trás uma última vez para os aldeões que se despediam do portão. Mais adentro na floresta, Jude comentou sua incredulidade de que eles conseguiram derrotar um lobo vermelho jovem. Mason confirmou que eles haviam lutado contra um e, de alguma forma, destruído seu núcleo. Gould então forneceu um histórico sombrio, explicando que a vila havia sido atacada há muito tempo, com poucos sobreviventes retornando. Ele acrescentou que ninguém sabe realmente como um lobo vermelho adulto ataca, pois ninguém jamais viu um e sobreviveu. Sua história levou Mason a perguntar por que Chloe havia desaparecido. A razão era simples e trágica, ela havia salvado seu irmão mais novo, Ek. Quando o menino se perdeu na floresta, ela ficou para trás para criar uma oportunidade para ele escapar. A explicação pintou uma cena angustiante na mente de Mason, Chloe, ferida e no chão, gritando para um aterrorizado Ek correr por sua vida. Naquele momento final e desesperado, ela ativou uma habilidade, passo rápido, para arremessar fisicamente seu irmão para longe do perigo, garantindo a sobrevivência dele ao custo da sua própria. Uma jovem, Rebecca, ofega, pedindo desculpas por arrastar seu companheiro, Luca, para o perigo iminente. Ele a tranquiliza, dizendo que a culpa não é dela, e a instrui firmemente a levar uma garotinha chamada Kate para um lugar seguro. Enquanto ele se vira para sair, Rebecca chama seu nome, perguntando o que ele pretende fazer. De costas para ela, Luca explica que, como foi ele quem a envolveu nisso, será ele quem resolverá as coisas com o adversário. Sua expressão se enrijece com determinação, o olhar baixo enquanto ele oferece um pedido de desculpa é silencioso, aparentemente pela violência que está por vir. A origem do conflito é revelada, um homem de armadura chamado Adolf, atormentado pela imagem espectral de um esqueleto colossal coroado de espinhos. A voz da entidade ecoa em sua mente, ordenando-lhe que ataque, que esmague e atormente os fracos, para que ele mesmo não seja considerado fraco. Dominado, Adolf solta um grito de pura agonia. Luca o encara de volta, seus próprios olhos queimando com uma fúria fria. Enquanto o rosto de Adolf se contorce de raiva pela maldição, Luca interrompe seus gritos com uma ordem ríspida, calha a boca. Ele então avança, interceptando um poderoso golpe vertical da espada maciça de Adolf. A força do impacto racha o chão sob eles. Gritando que seu oponente é irritante, Adolf desfere um amplo golpe horizontal. Luca agilmente se agacha, a lâmina enorme assobiando inofensivamente sobre sua cabeça. Aproveitando a abertura, ele se impulsiona em um poderoso chute giratório que lança o homem de armadura pelos ares. Luca aterrissa perfeitamente equilibrado enquanto Adolf cai no chão, seu rosto uma máscara de incredulidade e fúria. A uma distância segura, Rebecca e Kate observam o duelo se desenrolar. Os olhos de Rebecca se arregalam em reconhecimento horrorizado. Ela identifica as marcas escuras no rosto de Adolf como a mesma maldição que Luca uma vez carregou, uma maldição infligida pelo inimigo que destruiu completamente a vila natal de Luca. As outras garotas perguntam se Luca ficará bem, e Rebecca força um sorriso confiante, garantindo a elas que ele se tornou muito forte. Internamente, no entanto, ela está profundamente preocupada, sabendo que essa maldição é a fonte de seu maior trauma. Enquanto observa, uma luz fraca começa a emanar do campo de batalha. De repente, uma jovem com um grande chapéu de bruxa aparece, estendendo as mãos para frente enquanto orbes de energia crepitante se formam ao redor delas. Com um grito determinado, ela lança o feitiço.
À distância, Luca observa a intervenção inesperada, sua expressão de pura surpresa. A explosão mágica atinge Adolf em cheio, que cambaleia com a força e exige saber quem o atacou. Luca, no entanto, reconhece a bruxa, exclamando o nome dela em descrença. A bruxa responde que isso é apenas um troco por ele a ter amarrado mais cedo. Conforme o caos se intensifica, Rebecca entra em ação, saltando sobre Adolf. Ela declara ferozmente que não permitirá que ele atrapalhe Luca. Perto dali, um homem de cabelo espetado observa a cena se desenrolar, enquanto no chão, uma assustada Kate chama por sua irmã. O homem de cabelo espetado vê sua oportunidade e volta sua atenção para a criança vulnerável. Ele avança em direção a Kate com uma faca em punho, anunciando sua intenção de fazê-la de refém novamente. Aterrorizada, Kate só consegue se encolher para longe dele. Sua ameaça é interrompida quando uma bacia de metal o atinge em cheio no rosto. Ele cambaleia para trás, totalmente perplexo sobre por que tal objeto está no campo de batalha. A uma curta distância, Rebecca o encara, tendo ela mesma atirado a bacia enquanto furiosamente lhe diz para calar a boca. O impacto derruba o homem no chão, desacordado. Uma vítima desafortunada, uma pequena criatura slime de um olho só, é esmagada sob o local onde a bacia caiu. Adolf, ainda de pé, rende os dentes em frustração, enfurecido porque, apesar de seus esforços, a luta ainda não acabou. Enquanto viajavam pela floresta, o homem fera de cabelo vermelho para de repente, levando a mão ao rosto ao sentir uma mudança. Ele anuncia que o cheiro do vento está diferente, alertando seus companheiros, Chloe e Mason, de que algo está por perto. Abaixo, o farfalhar de um movimento invisível pela vegetação rasteira confirma sua suspeita. Mason perscruta a mata densa, incapaz de localizar a origem da perturbação. Um grito ecoa de repente, a ameaça está acima deles. Pousada ameaçadoramente em um galho alto está uma criatura corpulenta e bípede com um corpo preto e vermelho. Eles a reconhecem instantaneamente, o lobo vermelho. A fera solta um grito silencioso e penetrante que ataca suas mentes. A onda psíquica atinge o grupo com uma força avassaladora, fazendo com que Mason, Chloe, Eck e seu companheiro agarrem suas cabeças, com os rostos contorcidos em agonia como se seus crânios estivessem se partindo. Enquanto lutam para se recuperar, uma matilha de criaturas menores, semelhantes a lobos com armaduras brancas, emerge, reunindo-se diante deles. Mason percebe que o número de filhotes é esmagador. Ele se vira para Luna, dizendo que terão que lutar como antes, mas sua expressão traz sua dúvida sobre suas chances contra tantos. Apesar do caos, o imenso lobo vermelho permanece empoleirado e imóvel, apenas observando. Mason observa, e um profundo sentimento de inquietação cresce enquanto ele se pergunta o que a criatura está fazendo. Ele então percebe algo profundamente perturbador, enquanto o lobo vermelho desce, nem mesmo os filhotes mostram resistência, permanecendo completamente parados diante da fera maior. Para seu absoluto horror, o lobo vermelho abre sua mandíbula cavernosa e devora uma das criaturas menores por inteiro. O som da armadura sendo esmagada ecoa enquanto Mason observa, paralisado de choque. O grupo inteiro fica atordoado com o ato de canibalismo. O homem-fera de cabelo vermelho grita incrédulo, questionando como isso poderia estar acontecendo se eles são uma matilha. Chloe, com uma expressão sombria, afirma que tem uma teoria. Sua hipótese arrepiante é que os filhotes nunca fizeram parte de uma matilha. Eles estavam simplesmente sendo armazenados, criados como uma dispensa viva destinada a alimentar a criatura imensa. A terrível verdade de suas palavras paira sobre eles. Se ela estiver certa, eles não estão enfrentando uma matilha de lobos, mas um único predador terrivelmente inteligente que acabou de terminar sua refeição e agora volta sua atenção para eles. Ele encara, com o suor escorrendo em sua têmpora, enquanto o monstruoso lobo vermelho surge à sua frente, sua forma uma silhueta aterrorizante de pura malícia. A pura pressão que emana da criatura é avassaladora. Ele admite para si mesmo que esta criatura está em um nível completamente diferente de tudo que já enfrentaram. O instinto de fugir grita em sua mente. É um monstro de verdade, uma massa colossal de sombra e fúria que parece distorcer o próprio ar ao seu redor. O poder avassalador deste novo inimigo desperta uma memória dolorosa de um duelo passado. Ele se lembra da dor da derrota, do momento em que seu próprio ataque foi rebatido sem esforço, deixando-o totalmente indefeso. O pensamento ecoa em sua mente, ele não consegue vencer. A memória se desenrola, mostrando seu eu mais jovem paralisado, espada em punho, diante do oponente vitorioso de armadura que o havia superado com tanta facilidade. Sua atenção volta bruscamente para o presente quando Beastin de cabelo vermelho quebra a formação. Praguejando, o jovem guerreiro avança, determinado a distrair o monstro antes que ele possa agir. A criatura solta um gorgolejo baixo e gutural, sua atenção se voltando para a nova ameaça. Ele salta pelo ar, mas sua investida imprudente lhe rende uma repreensão áspera de Chloe. Ela o chama de idiota, avisando que ele vai acabar morto, já que não tem ideia do que o monstro é capaz. Enquanto os dois Beastin discutem, Luna assume o comando. Ela os instrui a observar atentamente por quaisquer pontos fracos enquanto ela e Eck preparam a mesma tática que usaram nas criaturas menores. Mas Mason sabe que não há tempo para ter medo. Ele ativa sua arte de armazenamento, e suas mãos brilham com energia mágica. Ele considera suas opções, percebendo as limitações de suas habilidades. A habilidade de saque não funcionou nos amálgamas, então é improvável que afete este. Ele decide usar tudo o que tem contra ele, ativando o passo rápido e aprimoramento corporal mais. Isso, ele conclui, é o máximo que pode fazer.
Com seu corpo aprimorado, ele se lança para frente, diminuindo a distância em um instante. Ele percebe os movimentos do monstro como lentos, mas uma súbita percepção o atinge com uma certeza arrepiante. Aquela lentidão aparente é uma mentira. Ele avançou, com a espada pronta para atacar, mas a garra massiva do lobo vermelho desceu com uma velocidade ofuscante, rebatendo sua lâmina com uma força esmagadora. A pura velocidade do contra-ataque o deixou momentaneamente atordoado, com os olhos arregalados com a chocante percepção da verdadeira agilidade da fera. No momento em que a garra estava prestes a atingi-lo, ele foi subitamente puxado para trás. Ele olhou para baixo e viu uma cauda peluda firmemente enrolada em sua cintura, puxando-o para um lugar seguro. Aterrissando a uma curta distância, ele viu sua salvadora, a guerreira Beastin, Chloe. Com um olhar determinado, ela perguntou se ele estava bem. Mason, ainda no chão, só conseguia olhar para ela, reconhecendo-a. Em outro lugar, em um tempo diferente, outro conflito atingiu seu clímax. Um jovem chamado Luca estava diante de uma entidade esquelética colossal usando uma coroa de espinhos, seus dedos ossudos estendidos. Entre eles jazia o guerreiro derrotado e amaldiçoado, Adolf. Sua expressão era fria e distante enquanto uma voz parecia ecoar em sua mente, questionando se ele estava rindo da luta deles. A insinuação fez-se arrepiar. Ele parou sobre o Adolf caído, que implorava desesperadamente para que ele esperasse. Ignorando os suspiros aterrorizados de suas companheiras, Luca declarou que não queria mais ter nada a ver com ele. Os olhos de Luca ardiam com uma fúria fria enquanto ele afirmava que uma maldição é um inimigo. Em pânico, Adolf se ofereceu para deixar o grupo, implorando para que sua partida fosse aceita. As palavras da entidade esquelética ressoaram, afirmando que o perdão nasce da fraqueza. Memórias da crueldade de Adolf vieram à tona, sua declaração de que não tinha espaço para Luca, sua alegação condescendente de que o estava treinando por pena e seu desprezo pela companheira deles, Rebecca. Enquanto o dedo ossudo da entidade apontava para frente, uma visão de uma mulher serena apareceu, comentando como foi uma sorte Luca ter encontrado a estátua. Com o olhar baixo, Luca segurou sua espada, decidido. Ele não precisava de perdão. Sua mente revisitou um momento crucial, uma mulher divina e serena oferecendo-lhe a chance de se tornar o representante da deusa. Uma pequena criatura, semelhante a um anfíbio, perguntou se ele queria se juntar a eles, enquanto um velho apenas orava por seu sucesso. A memória ecoou com um único nome, o seu próprio, Luca, enquanto suas mãos se fechavam com um propósito renovado. Ele olhou para Rebecca, sua determinação se fortalecendo. Ele não podia permitir que aquelas palavras, aquela promessa, fossem manchadas. Ele sabia o que tinha que fazer. Vendo a determinação em seus olhos, os de Rebecca se encheram de lágrimas enquanto ela oferecia um simples e sincero obrigada. Em resposta, ele avançou, canalizando uma onda de poder sombrio em seu punho. O golpe atingiu Adolf em um clarão ofuscante de impacto, fazendo o guerreiro amaldiçoado cambalear. Ele parou sobre o homem caído, agora com a espada na mão, sua voz fria. Ele faria Adolf pagar pelo que fez a Rebecca e aos outros. Com esse voto, ele invocou uma habilidade, estendendo a mão para frente enquanto um poder bruto irrompia, direcionado a Adolf. O comando era absoluto, remover maldição. Mason finalmente conhece a guerreira bestial, Chloe. Ele observa que ela está completamente ferida, um sentimento que ela confirma ser mútuo. Ela se dirige ao grupo reunido, incluindo Mason, Luna e seus companheiros bestiais, Jude e Gould. Chloe expressa seu desejo de celebrar a reunião, mas insiste que eles devem primeiro se concentrar na ameaça do lobo vermelho. Seus companheiros expressam sua preocupação, aliviados por ela estar bem. A criatura em questão é uma visão aterrorizante. É descrita como excepcionalmente forte, mesmo entre monstros da classe lobo, e sua energia mágica está em um nível alarmante. Compreendendo a ameaça, Mason se vira para Luna, Chloe e o guerreiro bestial de cabelo vermelho. Ele pede formalmente que lhe emprestem sua força, afirmando que está contando com todos eles. Com o plano estabelecido, um dos guerreiros avança, gritando para atrair a atenção do monstro. Perto dali, Mason se agacha, pronto para o início do combate. A provocação funciona. O bestial de cabelo vermelho desafia o lobo vermelho a pegá-lo, e a imensa fera sombria avança com uma velocidade estonteante. Enquanto a criatura se lança ao ataque, Chloe salta de um galho alto, caindo sobre ela. Ela zomba da lentidão do monstro enquanto se prepara para atacar sua forma exposta. Seu golpe poderoso acerta em cheio, fazendo com que o corpo sombrio do lobo vermelho crepite e evapore no ponto de impacto. Apesar do golpe direto, a fera não está acabada. Enquanto os outros guerreiros bestiais se preparam, tentáculos sombrios irrompem do corpo do lobo vermelho, atacando violentamente. O contra-ataque repentino é rápido demais. Chloe só pode assistir horrorizada, gritando o nome de Luna enquanto a elfa é subitamente envolvida pela massa sombria da criatura. Ela observa enquanto Luna, ainda presa pela fera sombria, reúne suas forças para conjurar uma esfera de luz brilhante, sinalizando que está pronta. A luz explode em um clarão ofuscante, forçando Chloe a proteger os olhos por um momento. Enquanto o lobo vermelho recua com um uivo de dor, desorientado pela magia intensa, ela aproveita a oportunidade, gritando seus agradecimentos a Luna enquanto avança. Diminuindo a distância instantaneamente, ela desfere sua técnica característica, o golpe da Kitsune, cravando seu ataque diretamente no flanco do monstro. O golpe acerta em cheio, cambaleando a fera.
De perto, Mason observa com espanto, percebendo que o ataque dela danificou a mesma pele que estilhaçou sua própria lâmina. No entanto, a criatura não está derrotada. Um silvo baixo emana de sua forma sombria enquanto a ferida do golpe começa a se fechar. Recuperando-se com uma velocidade sobrenatural, o lobo vermelho retalia, chicoteando seus membros de sombra em um arco amplo e violento que força Chloe a saltar para longe. Observando a troca de golpes, os olhos de Mason se estreitam com determinação. Ele decide executar uma nova estratégia. Mas, ao se preparar para se mover, ele é tomado por uma paralisia familiar e terrível. Seu corpo se recusa a obedecer. Nesse momento de vulnerabilidade, Chloe aterrissa bem na sua frente, protegendo da ameaça iminente. Ela olha para trás, perguntando se ele está bem. Encharcado de suor frio, Mason só consegue se desculpar, admitindo sua falha e agradecendo pela ajuda enquanto o lobo vermelho paira ao fundo. O lobo vermelho cai no chão com um gemido gutural, momentaneamente atordoado pelo ataque de Chloe. Os Beastin que observavam ficam chocados, com um deles exclamando que a Lady Chloe conseguiu arremessar a criatura para longe. O choque inicial dá lugar a um vislumbre de esperança. Luna acredita que esta pode ser a chance deles de vencer, mas Chloe, com a expressão ainda tensa, avisa que ainda não acabou. Sua cautela se mostra justificada quando ela encara incrédula, percebendo que seu golpe poderoso falhou em sequer rachar a armadura sombria do monstro. Sem tempo a perder, ela avança novamente, enquanto um grito desesperado com seu nome ecoa da retaguarda. Ela encurta a distância em um instante, posicionando-se acima da fera em recuperação. Enquanto a forma do lobo vermelho se materializa mais uma vez, ela sabe que eles precisam romper suas defesas. Seu golpe acerta, criando uma fissura pequena, mais visível, na pele escura da criatura. De sua posição, Mason vê a rachadura se formar e grita o nome dela enquanto a fera solta um rugido furioso. A visão da abertura o liberta de sua paralisia. Ele estende a mão para frente, gritando uma única palavra: Plunder. Uma luz brilhante rompe do corpo do lobo vermelho, e ele encara, maravilhado, o poder incrível que acabou de liberar. Ele sente uma onda de novo poder percorrendo seu corpo. Ele conseguiu roubar as habilidades do monstro, adquirindo tanto seu sopro de fogo quanto uma versão muito aprimorada de fortalecimento corporal. Este poder recém-descoberto fortalece sua determinação. Ele cerra o punho, percebendo que, mesmo sem sua espada, o ataque de sopro roubado lhe dá uma maneira de revidar. Ele salta no ar, mergulhando diretamente em direção ao lobo vermelho enfurecido, enquanto a criatura libera uma torrente de gavinhas sombrias de seu corpo. Seu ataque acerta, mas o lobo vermelho não cai. Em vez disso, a besta monstruosa geme, sua forma sombria mordendo o ar enquanto se recupera do impacto. Ele observa, incrédulo, a criatura permanecer de pé. Ela ainda está se movendo, apesar do dano que sofreu. A forma da criatura parece instável, como se estivesse prestes a derreter e se desfazer, mas ela teimosamente se agarra à existência. De repente, um brilho intenso irrompe de um amuleto que ele carrega. Ele o reconhece instantaneamente, magia de luz do amuleto de Ek, atingindo a besta sombria com energia sagrada. A luz sagrada é demais para o monstro. Sua forma escura se dissolve violentamente, espirrando no nada. Com o monstro desaparecido, o perigo imediato passa. Mason e Chloe ficam lado a lado, ofegando pesadamente, enquanto a adrenalina da luta diminui lentamente. Eles se juntam aos outros, observando o campo de batalha agora silencioso. Mason, ainda recuperando o fôlego, mal consegue acreditar. Eles realmente derrotaram o lobo vermelho. Ele sente seu corpo dormente novamente, mas consegue falar, acreditando a Chloe pela sobrevivência deles. Ela sorri, aliviada, afirmando que a vila finalmente conhecerá a paz. O homem-fera de cabelo vermelho observa, impressionado, confirmando que Mason realmente realizou o impossível. Seu alívio é interrompido quando Chloe de repente desaba no chão. Ele se vira alarmado, chamando o nome dela. Ela olha para cima, com a voz cheia de alívio em vez de dor. Ela pergunta se a luz era o feitiço de proteção de Ek, sua principal preocupação resolvida. Ek está a salvo. Ela se recupera de seu colapso, de pé ao lado de Luna e Mason com um sorriso gentil e aliviado, agora que o perigo passou. Um sentimento coletivo ecoa entre sobreviventes, um desejo sincero de ir para casa, todos juntos. Ao retornarem à aldeia dos Beastin, Chloe imediatamente vai consolar uma conterrânea que chora de alívio, enquanto as crianças resgatadas observam. Um dos meninos, com os olhos arregalados e brilhando com lágrimas não derramadas, olha para cima com uma expressão de pura e avassaladora gratidão. O guerreiro Beastin de cabelo vermelho puxa a criança para um abraço reconfortante antes de se virar para o grupo e convidar a todos para um banquete comemorativo, insistindo para que comecem à vontade. Ele aponta para uma mesa repleta de uma quantidade impressionante de comida. Mason e Luna só conseguem olhar maravilhados, exclamando que o banquete parece incrível. Quando eles expressam preocupação de que é demais, o chefe da aldeia sorri calorosamente, garantindo-lhes que, é claro, é o mínimo que podem fazer. Enquanto comem, os aldeões os elogiam, chamando-os de heróis da aldeia por terem salvado suas famílias. Mason, sorrindo abertamente, desvia o elogio. Ele insiste que Gurudo, Jude e os outros não teriam conseguido sem Chloe, e que Ek também desempenhou um papel crucial. O Beastin de cabelo vermelho escuta, comentando que não consegue acreditar que eles lutariam tanto por sua aldeia.
Mason então se vira para Luna e explica que perseguir o Lobo Vermelho era uma missão que seu grupo havia aceitado. Ele explicou que a missão era caçar o Lobo Vermelho, mas a guilda aparentemente confundiu um filhote com o verdadeiro. Ele observou que as coisas têm estado estranhas ultimamente, pois é raro que monstros adultos apareçam. O chefe da aldeia ouvia, com uma expressão pensativa. Ele admitiu que os monstros de fato se tornaram muito mais agressivos ultimamente. Ele então compartilhou um boato que ouviu, mencionando que um herói humano tem sido visto entrando e saindo da floresta com bastante frequência. Ele avisou que algo está começando a acontecer. A menção de um herói trouxe uma imagem à mente de Mason, Rondó. Enquanto Luna observava com preocupação, Mason se perguntava o que seu antigo companheiro poderia estar planejando. Seus pensamentos se concentrando na nova ameaça, ele se virou para Chloe. Ele reconheceu que era muito a pedir, mas solicitou formalmente que ela considerasse se juntar ao grupo deles, afirmando que eles realmente precisavam de sua força. Chloe processou a oferta. Ela sabia que se juntar a ele seria um recurso incrível, mas hesitou, questionando se não era essencial para o bem-estar de sua própria aldeia. Mason a tranquilizou, dizendo que Gurudo e Jude poderiam proteger a aldeia. Ele então revelou que algo havia surgido e que ele precisava investigar em outro lugar. Em resposta, Chloe compartilhou sua própria motivação. Com a paz restaurada, ela sentia o dever de desvendar o mistério do porquê os aldeões vizinhos desapareceram da noite para o dia, e buscou a aprovação de seu pai. Seu pai a advertiu que tal caminho a levaria para perto demais das sombras, questionando sua força de vontade. Embora Chloe tenha hesitado por um momento, sua determinação se tornou absoluta. Ela declarou que não pode proteger aqueles que ama permanecendo no escuro. Aceitando a decisão dela, Mason avisou tanto a Chloe quanto ao chefe que a jornada deles provavelmente os levaria para perto do território dos demônios e seria repleta de perigos. O chefe então se virou para a filha, perguntando se ela ainda se juntaria a eles, sabendo dos riscos envolvidos. O chefe olhou para ela com orgulho, afirmando que sabia que ela concordaria. Com convicção, Chloe confirmou sua decisão. Sim. Eu vou. Seu pai, vendo a resolução dela, oferece suas últimas palavras de apoio. Ele reconhece que ela está verdadeiramente decidida a seguir este caminho, mas a lembra com uma gentileza final que ela sempre pode voltar para casa. Com a bênção de seu pai garantida, ela se vira para seus novos companheiros, com a expressão brilhando de determinação. Ela declara que está ansiosa para lutar ao lado de todos eles. Ela se apresenta formalmente como Chloe, garantindo que podem contar com ela para combate corpo a corpo. Luna responde com igual entusiasmo, dando-lhes boas-vindas e afirmando que ela é Luna, uma especialista em magia branca e artes de cura. Mason então se apresenta, expressando sua felicidade em tê-la a bordo. Ele explica que é o portador da magia de pilhagem, acrescentando com um toque de humor que também é muito bom em carregar bagagem. Radiante de alegria, Chloe agradece e jura que será um recurso valioso para o grupo. Com as apresentações concluídas, uma nova e confiável companheira juntou-se oficialmente às suas fileiras. Dentro da Guilda dos Aventureiros, membros seniores discutem uma série de eventos preocupantes. Um oficial observa o aparecimento sem precedentes de filhotes de lobo vermelho junto com adultos, seguido pelo surgimento de um lis no cemitério. Um homem mais velho, de bigode, escuta, reconhecendo sombriamente que os problemas relacionados a missões estão se acumulando um após o outro. Ele continua, expressando sua suspeita de que o ecossistema dos monstros foi alterado e que alguém está interferindo deliberadamente. A chefe da filial pede desculpas, aceitando a situação como sua responsabilidade, mas o homem mais velho esclarece que não está tentando culpá-la. Ela entende o ponto implícito dele e concorda. Com determinação, o homem mais velho declara que hoje, todo o pessoal da Guilda dos Aventureiros tomará uma atitude decisiva. Após sua declaração, um aviso é afixado para todos verem. A guilda suspenderá todas as ordens de missão até novo aviso, uma decisão que causa choque imediato. A decisão provoca uma onda de protestos pelo salão da guilda. Aventureiros gritam com raiva e confusão, exigindo saber por que não podem aceitar missões e preocupados com seu sustento. Em meio ao caos crescente, Mason explica para Luna e Chloe que, embora tenha conseguido trocar a recompensa, não conseguiu obter detalhes sobre a suspensão repentina. Chloe acrescenta que o registro de seu grupo ainda está pendente. A conversa deles é interrompida quando duas figuras, Miro e Shiri, os chamam do outro lado da sala. Shiri acena para chamar a atenção, enquanto Miro, com uma expressão sombria, comenta sobre como a situação é terrível. Ele se aproxima do grupo, notando a nova companheira e perguntando se eles expandiram o grupo. Chloe se apresenta educadamente. Shiri então volta sua atenção para Luna, perguntando se ela está bem e se ouviu as notícias, mas a expressão confusa dela revela que não. Ele então dá a notícia grave: a cidade élfica de Velozum está sendo atacada por demônios. As palavras atingem Luna com a força de um golpe físico, deixando-a atordoada e incrédula. A notícia abala sua compostura. Luna grita que precisa voltar para a mansão imediatamente. Quando ela se vira para sair, Mason segura seu braço, pedindo que ela se acalme. Ele diz que é perigoso demais ir sozinha e insiste que eles irão juntos. Ele a observa, seus pensamentos pesados com o fardo que ela carrega, primeiro Lutz, e agora sua cidade natal inteira. Por trás, a voz baixa de Luna oferece um simples e sincero obrigada. Ao chegarem ao Palácio Real, Luna corre para seus pais, chamando por eles. Seu pai garante que estão seguros, mas a preocupação dela imediatamente se volta para a cidade.
Ele reconhece o perigo, explicando que já enviou soldados de armadura mágica e que eles deveriam procurar um lugar seguro. Mason, no entanto, declara que eles também irão para Velozum. O rei elfo fica surpreso, questionando por que se aventurariam em uma cidade com mais de 200 demônios. Mason explica que pode haver uma pista lá que ajude Lutz. O pai dela o pressiona, perguntando por que ele iria tão longe por Lutz. Mason encara seu olhar e admite que, honestamente, não sabe, mas afirma com convicção que não é preciso um motivo para salvar a família de um companheiro. O rei parece aceitar isso, agradecendo-lhe pela resposta estranha. Seu tom então muda para um de indagação prática, perguntando que tipo de habilidade Mason possui, sugerindo que poderia ser de alguma ajuda. Ele responde com uma única e impactante palavra: Plunder. Os olhos do rei se arregalam em choque, sua compostura real momentaneamente abalada. Antes que o rei possa responder à revelação, um guarda em armadura completa irrompe por uma porta próxima, chamando urgentemente por sua majestade. O guarda entrega seu relatório. À distância, Mason observa ao lado de seus companheiros, com uma expressão de entendimento no rosto. Sua atenção é desviada quando a rainha, Saedley, se aproxima de seu grupo. Ela se dirige a ele diretamente, afirmando que ainda desejam contar com sua força e que ela tem algo para lhe dar. Ela lhe apresenta uma lâmina embainhada. Ao pegá-la, Mason fica atônito ao perceber que é a espada mágica Grão. Ele encara a arma lendária, mal acreditando que seja para ele. A rainha diz a ele para contar com ela se tiver algum problema com a espada e acrescenta que também tem algo para o grupo dele. Segurando a lâmina, Mason agradece formalmente a sua majestade. Ele aceita um último presente da rainha, um cristal de teletransporte, que ela explica estar conectado ao seu. Ela lhe assegura que pode ser usado algumas vezes caso ele se encontre em grande perigo. Seus companheiros, Chloe e Eck, se reúnem para inspecionar o item precioso e brilhante. Chloe comenta sobre sua beleza, enquanto Eck lembra Mason para ter cuidado com uma ferramenta tão valiosa. Ao se aventurarem na floresta, sua jornada é imediatamente confrontada com uma visão sombria. Mason ofega, com os olhos fixos no tronco maciço e estilhaçado de uma grande árvore, um sinal claro de uma destruição terrível. Ele e seus companheiros congelam, suas expressões endurecendo com cautela. Chloe de repente grita para que esperem, sentindo que algo está errado. O aviso dela vem no momento em que Mason detecta uma voz próxima. Espiando pela folhagem, ele identifica a fonte, um orc corpulento, com seu nível de perigo avaliado como moderado. A fera se aproxima de dois jovens elfos encolhidos no chão. Um deles, um jovem, estende o braço protetoramente na frente de sua companheira, gritando um apelo desesperado para que ela seja protegida. Antes que o orc possa atacar, Chloe passa por ele como um borrão. Ela desfere seu corte da fera raposa, um golpe poderoso que abre um talho profundo e escuro nas costas do monstro, fazendo-o gritar de choque. Com a ameaça imediata neutralizada, ela se vira para os dois elfos aterrorizados, que agora estão sentados. Ela pergunta se eles estão bem, e a elfa gagueja seus agradecimentos. Ela e o resto do grupo se reúnem ao redor do par resgatado. O elfo, ainda abalado, é questionado se havia outras pessoas com eles. Seu rosto se contorce de horror enquanto ele aponta para o interior da floresta. Em uma pequena clareira, os corpos de vários outros elfos jazem espalhados e imóveis no chão. Ele observava a cena sombria, sua expressão endurecendo enquanto Chloe e os dois elfos resgatados o observavam com preocupação. A voz da jovem elfa tremia enquanto ela absorvia a dimensão da tragédia, gritando incrédula que todos se foram. Ao seu lado, o elfo confirmou seus medos, seu rosto uma máscara de horror enquanto checava um parente caído por qualquer sinal de vida. Vendo sua angústia, Chloe colocou uma mão reconfortante no ombro da elfa enlutada. Ela reconheceu o quão cruel era a situação, mas pediu à jovem que aguentasse firme. Em meio às lágrimas, a elfa, agora identificada como Luna, declarou que jamais poderia perdoar os demônios responsáveis pelo massacre. O voto de vingança de Luna ressoou em Mason, cuja própria raiva fervia. Ele também não conseguia perdoá-los. A menção de demônios acendeu uma questão crucial em sua mente: qual era o objetivo deles neste massacre? Seus pensamentos estratégicos foram interrompidos por um rosnado baixo e ameaçador que emanou de repente da folhagem densa próxima, colocando todo o grupo em alerta máximo. Das sombras, a origem do som se revelou: uma pantera de prata, uma criatura conhecida por seu alto nível de perigo. Ela avançou furtivamente, com os olhos fixos no grupo. Sem hesitar, Mason deu um passo à frente para interceptar a fera, fincando o pé firmemente no chão. Ele instruiu Chloe a fazer com que Luna usasse magia de cura em seu companheiro ferido, assumindo o controle da crise repentina. Ele se posicionou entre o monstro e seus companheiros bem no momento em que a pantera fez seu movimento, lançando-se à frente como um borrão de pelo prateado e garras. A fera diminuiu a distância em um instante, mas os reflexos de Mason foram mais rápidos. Com um movimento brusco e decisivo, ele enfrentou o ataque de frente. Num clarão de energia sombria, ele manifestou uma espada negra, enorme e ornamentada, aparando o ataque da pantera com a lateral da lâmina em um clangor retumbante que parou sua investida por completo. Ele observa, atônito, enquanto a imensa lâmina negra que acabará de invocar se dissolve em partículas de luz, desaparecendo completamente de suas mãos. Enquanto ele se pergunta para onde foi sua arma, a pantera de prata solta um grito de dor e recua rapidamente, desaparecendo na vegetação densa. Ele então olha para a mão enluvada, questionando o que poderia ter roubado.
Um símbolo brilhante se materializa no dorso de sua luva, e ele percebe a verdade. Sua habilidade de pilhagem havia pego a pata ligeira da criatura, mas ela se transformou em algo novo, vendaval. Ele expressa seu espanto para Chloe, que especula que talvez acumular a mesma habilidade a tenha feito evoluir. Mason admite que nunca soube que tal coisa era possível. Com este novo poder, sua atenção retorna para a ferida Luna. Ele a assegura de que agora pode transportá-la e ao outro sobrevivente para um lugar seguro ainda mais rápido. Ela olha para ele, agradecendo. Enquanto ele se prepara para partir, Chloe diz para ele ter cuidado, confirmando que ela e Ek procurarão por outras pessoas feridas. Mason afirma que está contando com eles. Em um instante, ele dispara, movendo-se com uma velocidade incrível por entre as árvores com Luna segura em seus braços. A velocidade pura é de tirar o fôlego. Luna, agora em segurança, expressa seu espanto com a rapidez dele, e Chloe concorda, maravilhada com o poder da habilidade vendaval. Com o perigo imediato afastado, Chloe e Ek começam a busca pela floresta. Ek observa que suas orelhas e nariz aguçados devem ser úteis para encontrar mais alguém. Após um momento, Ek relata que não parece haver ninguém por perto. Entendendo a situação, Chloe decide que eles devem avançar mais para dentro da floresta, mas com cautela. Enquanto ela e Luna caminhavam pela floresta, a jovem elfa a chamou. Chloe se virou, com uma expressão interrogativa, e simplesmente a atendeu. Ela agradeceu a Chloe por se tornar sua companheira, elogiando sua confiabilidade. Um leve rubor tocou as bochechas de Chloe enquanto ela admitia que ouvir tal elogio agora era um pouco embaraçoso, mas rapidamente acrescentou que também contava com Luna. A expressão de Luna caiu um pouco ao confessar que não se sentia forte o suficiente. Ela olhou para o céu, reconhecendo que provavelmente enfrentariam monstros ainda mais fortes pela frente. Apesar de possuir um poder mágico incrível, ela admitiu seu verdadeiro desejo, tornar-se tão forte quanto Chloe. Sua declaração pairou no ar por um momento, surpreendendo até a si mesma. Aproveitando a oportunidade, Chloe virou-se para ela com um olhar determinado, propondo que treinassem enquanto continuavam a busca. Ela explicou que, embora o combate real seja a maneira mais rápida de melhorar, elas não têm esse luxo no momento. Com um sorriso confiante, ela declarou que a próxima sessão de treinamento seria um duelo entre elas. Luna, com a determinação fortalecida, aceitou o desafio. Em meio aos corpos caídos de guardas de armadura, uma mulher com chifres escuros e curvos permanece impassível. Ela avisa o último guarda consciente para ficar longe, afirmando que não tem assuntos com eles. Um sorriso com dentes afiados se espalha por seu rosto enquanto ela revela seu verdadeiro propósito, expressando sua ansiedade para finalmente encontrar seu alvo. Enquanto isso, Mason foge por uma área arborizada, guiando os dois jovens elfos. Ele sente a necessidade urgente de se reagrupar com seus companheiros, mas reconhece que há algo que precisa fazer antes disso. Ele dispara em uma corrida determinada, com a mente focada em um único objetivo. Ele sabe que está indefeso em seu estado atual, mas precisa chegar ao rei para perguntar sobre alguém chamado Grão. Sua corrida o leva ao pé de um grande edifício com torres. Ele olha ao redor, confuso, chamando pelo guarda que deveria estar postado na entrada. Ele entra com cautela, encontrando o vasto salão de entrada perturbadoramente silencioso. O silêncio é absoluto, não há ninguém ali. Uma sensação de pavor o invade enquanto ele se pergunta se algo terrível aconteceu. Uma voz corta o silêncio de repente, identificando-o como o saqueador. Mason se vira, assustado, e vê a mulher com chifres parada ali. Ele percebe com um sobressalto que sabia que ela estaria aqui. Ela dá um passo deliberado em sua direção, confirmando que ele está, de fato, indo exatamente para onde ela o quer. Agora cara a cara com o ser estranho, os olhos de Mason estão arregalados de choque. Ele pergunta se ela é um demônio. Ela ignora a pergunta, seu sorriso com presas inabalável enquanto afirma que queria conhecê-lo, o saqueador. Seu olhar passa por ela, avistando uma figura imóvel no chão. Ele recua, questionando o que está fazendo enquanto grita para ela ficar para trás e exige saber por que ela está ali. Ele reconhece a forma caída, é o guarda. A visão do homem caído em sua armadura amassada confirma seus piores medos. Não há mais dúvidas sobre o destino que se abateu sobre este lugar. Ele encara horrorizado a mão escura e com garras, e a verdade o atinge. Ele percebe que ela matou os guardas, entendendo agora por que o palácio está tão mortalmente silencioso. Avançando, ele agarra o braço dela, exigindo saber sobre Lutz, o garoto elfo. Ele pergunta se ela o sequestrou também. A mulher com chifres permanece plácida, um leve sorriso nos lábios enquanto conclui que terá que lutar com ele aqui mesmo. Ela estala a língua, descartando as perguntas dele ao afirmar que não pode lhe contar sobre isso. Em vez disso, ela vira o interrogatório contra ele, mencionando que também tem algo a perguntar ao garoto irritante da cristalização. Ele ignora a pergunta dela e insiste na sua, querendo saber por que ela se juntou ao grupo do herói. Ele grita para ela calar a boca, mas, internamente, as palavras dela o abalaram. Ele admite para si mesmo que sua única motivação era ser útil para todos. Sua confissão é recebida com uma explosão de riso desdenhoso. Ela zomba da própria ideia, declarando que de jeito nenhum um saqueador como ele poderia ser útil. O insulto dela atinge um nervo profundo. Seus olhos se arregalam em choque, as pupilas encolhendo para vazios negros enquanto um único pensamento humilhante preenche sua mente. Você é estúpido. Percebendo sua angústia, ela muda de assunto.
Ela revela que ele não é seu alvo real e pergunta onde ela está, explicando que esperava que a garota estivesse com ele. Ele se encolhe, pego de surpresa pela mudança repentina. Ele rapidamente entende a quem ela se refere. Percebendo que Luna é seu alvo, uma onda de fúria protetora o invade. Ele declara que não vai deixar que ela encoste um dedo em Luna. Impulsionado por essa nova determinação, ele avança, atingindo-a em cheio no peito com a palma da mão. Um flash de luz brilhante explode no ponto de impacto. A luz se dissipa, revelando que seu ataque não teve efeito. Ele encara, incrédulo, percebendo que seu poder não está funcionando, assim como falhou contra o lobo vermelho. A mulher com chifres permanece perfeitamente imóvel, de braços cruzados, olhando para ele com leve curiosidade. Ele permanece congelado enquanto a mulher com chifres começa a rir, sua voz ecoando com divertimento. Ela comenta que o poder dele é exatamente como ela tinha ouvido falar. Ela se inclina, provocando-o. Pergunta se ele realmente não sabe como usar a própria habilidade, descartando-a como um poder que só funciona em monstros fracos e insignificantes. Mason fica sem palavras. Ele recua, pensando em que desperdício de sua habilidade de pilhagem aquilo é. A mulher com chifres reflete que poderia fazer um uso muito melhor dela, fazendo com que Mason exija saber como ela conhece sua habilidade. A mão dela gentilmente segura o rosto dele enquanto ela faz uma revelação arrepiante. Sua habilidade de pilhagem pertence aos demônios. Seus olhos se arregalam em choque absoluto, sua mente lutando para processar a informação. A mulher com chifres parece genuinamente surpresa com a reação dele, perguntando se ele realmente não sabia. Em outro lugar, Chloe tenta consolar uma Luna angustiada, que está ajoelhada no chão em lágrimas. Chloe diz para ela parar de chorar, lembrando-a de que deveriam estar treinando. Luna soluça que é impossível, convencida de que não foi feita para o combate. Um momento depois, ela se levanta, sua postura mudando para uma de determinação. Luna pergunta a Chloe o que pode fazer para ajudá-la e a Mason. Chloe considera a pergunta, sugerindo detecção de inimigos, mas depois reconhece que essa é sua própria especialidade. Ela explica que, embora seus próprios sentidos possam detectar inimigos distantes, seria ideal se a magia de Luna pudesse determinar suas localizações exatas. Incentivada pela confiança de Chloe nela, os olhos de Luna se enchem de determinação enquanto ela concorda em tentar. Ela então admite sua ignorância sobre magia e pergunta a Luna de onde se origina o poder mágico. Luna explica que muitos elfos armazenam magia em seus cabelos, e é por isso que os homens elfos também costumam ter cabelos longos. Ela detalha que, para usá-lo, eles amplificam o poder, reunindo de seus cabelos e canalizando para as mãos para lançar feitiços, como os raios que ela costuma disparar. Chloe ouve, começando a entender. Ela de repente tem uma epifania, exclamando para Chloe que entendeu. A ideia dela é concentrar poder mágico em seus olhos para usá-los para detecção. Agradecendo a Chloe pela inspiração, ela declara sua intenção de tentar imediatamente. Conforme ela começa a se concentrar, Chloe sente uma nítida mudança na atmosfera ao redor delas. Um momento depois, os olhos de Luna se abrem um pouco enquanto ela confirma que agora consegue ver. Ela diz a Chloe que, embora Beastin não consiga detectar ninguém pelo som ou cheiro, sua magia revela o que parece ser uma pessoa atrás de uma rocha próxima. Acreditando que possa ser alguém ferido, ela corre imediatamente em direção ao local, com Chloe logo atrás. Chloe chega primeiro à rocha, espiando cautelosamente ao redor da grande pedra. Ela não encontra nada. Quando Luna a alcança, Chloe informa que a área está vazia. Luna fica perplexa, certa do que viu, enquanto Chloe admite que é melhor que ninguém esteja ferido. A angústia da elfa aumenta enquanto ela se pergunta se a pessoa conseguiu esconder sua presença. Chloe sugere a possibilidade perturbadora de que elas estavam sendo observadas. A ansiedade de Luna aumenta, agravada por sua preocupação com o retorno demorado de Mason. Elas concluem que, dada a velocidade dele, ele já deveria ter retornado, o que as leva a temer que algo tenha acontecido na capital. Dominada por um mau pressentimento, Chloe decide que elas devem ir atrás de Mason, propondo o uso de um cristal de teletransporte. Luna concorda imediata e sinceramente. No momento em que a teleportação delas era iminente, a cena muda para a capital, revelando as terríveis circunstâncias que temiam. Mason está caído contra uma parede, com a cabeça baixa em aparente derrota. Pairando logo acima do chão de ladrilhos estão os pés sombrios e com garras de um agressor desconhecido, um testemunho silencioso do perigo que ele enfrenta. Um apelo desesperado por sua segurança paira no ar, um forte contraste com a presença sinistra que o ameaça. De um andar superior, Luna e Chloe olham para baixo, aliviadas. Luna confirma que Mason ainda está respirando. Com um leve brilho de magia, elas começam a descer as escadas. Elas o alcançam no térreo. Chloe se ajoelha, chamando seu nome e pedindo que ele responda, mas Luna adverte que é melhor não movê-lo muito enquanto ele permanece inconsciente. Seus olhos permanecem fechados, mas sua respiração é estável. Luna avalia sua condição, concluindo que ele está simplesmente inconsciente. Enquanto Luna suspira de alívio, sua atenção é atraída para uma espada escura e ornamentada caída no chão ali perto, um súbito sinal de perigo na sala silenciosa. Chloe e Luna encaram a arma com confusão. Chloe, perplexa, pergunta o que é aquilo. A expressão dela muda para uma de reconhecimento e medo. Luna percebe, apavorada, que se trata de uma espada demoníaca. A espada, identificada como grão, pulsa com uma aura sombria.
Longe, à distância, a demônio alada que perseguia Mason voa para longe no céu. Ela segura o braço, reclamando para si mesma que ele está quebrado. Ela lamenta que, depois de tê-lo acabado de curar, agora levará uma bronca. De volta ao chão, os olhos de Mason se abrem de repente, arregalados de alarme. Ele parece sentir a demônio partindo, que continua seu voo, ainda preocupada com o pensamento de ser repreendida. A demônio olha para trás, um pensamento cruzando sua mente. Ela reflete que Mason estava escondendo algo importante, algo que ela suspeita ser definitivamente ruim. Mason, agora sentado, encara intensamente a direção para onde ela voou. Enquanto isso, a demônio com chifres fugia, com a frustração crescendo. Ela amaldiçoou sua sorte, percebendo que havia acabado de desencontrar seu alvo e que confrontar a tribo da raposa com apenas um braço bom seria uma grande desvantagem. Nada estava saindo como planejado. De volta à estranha e vazia vastidão onde havia despertado, Mason estava sozinho e desorientado. Ele olhou ao redor do vazio branco, um som suave de confusão escapando de seus lábios. De repente, uma pequena criatura escura e felpuda se materializou por perto, chamando seu nome. Mason se virou, ainda tentando se situar, e questionou o ambiente surreal. A criatura flutuou para mais perto, enchendo de perguntas sobre sua força e mencionando um poder chamado Plunder. Confuso, Mason perguntou do que aquilo estava falando. Ele finalmente se virou para encarar a entidade diretamente, exigindo saber sua identidade. O comportamento alegre da criatura vacilou, expressando desapontamento por Mason não ter nenhuma lembrança dela. Sua forma pareceu murchar em desânimo enquanto declarava ter perdido a motivação. Mason, ainda completamente perplexo com a situação, insistiu por uma explicação. Ignorando sua confusão, a criatura fez uma avaliação direta. Ele era completamente incapaz de usar o poder conhecido como Plunder. A declaração atingiu Mason de surpresa. Contudo, admitiu que despertar grão foi um passo positivo. Agarrando-se a isso, Mason implorou para que a criatura o ensinasse, já que ela sabia tanto. Seu desespero era palpável enquanto uma torrente de perguntas jorrava. Ele precisava saber como dominar o poder, se era de origem demoníaca e se ele era sequer digno de possuir algo assim. Ele permanece de joelhos no vazio, implorando ao espírito felpudo. Espere, aguenta aí, diz ele, enquanto o grão parece considerar seu pedido. O espírito, grão, concorda relutantemente, mas estabelece uma condição firme. Ele responderá apenas a uma pergunta, afirmando sua aversão a explicações longas. Aproveitando a oportunidade, ele faz a pergunta mais premente em sua mente: o que ele deve fazer daqui para frente? Da escuridão, a voz de grão ecoa, ponderando a resposta. A resposta do espírito é enigmática e imediata. Ele declara que a resposta é o oposto do que ele espera. Antes que ele possa pedir esclarecimentos, grão elabora, aconselhando-o a simplesmente fazer o oposto de suas ações habituais. Com isso, o espírito se despede e começa a desaparecer, deixando Mason gritando em confusão. Seu grito desesperado ecoa no nada enquanto o vazio se dissolve. Seus olhos se abrem para uma realidade diferente. Ele está em uma cama, e Chloe está inclinada sobre ele, sua voz cheia de preocupação. Ela pergunta se ele a reconhece, e ele pronuncia fracamente o nome dela. Ela o informa que ele esteve inconsciente por 3 dias inteiros. A notícia o choca, sua mente lutando para processar o tempo perdido. Ele protesta incrédulo, sentindo como se apenas um momento tivesse passado. Chloe esclarece a situação, explicando que o encontraram desmaiado no Palácio Real. A memória inunda sua mente. É verdade, eu. Ele murmura, lembrando-se dos eventos que levaram ao seu colapso. Ao se sentar, ele percebe que Luna também está presente, observando-o silenciosamente do outro lado do quarto. Ele instintivamente estende a mão em direção a ela, sua expressão indecifrável. Assustada com o gesto repentino, Luna chama seu nome, surpresa. A surpresa dela se dissipa quando Mason a puxa para um abraço apertado e desesperado, com o rosto enterrado em seu cabelo. Ela retribui o abraço, com o rosto pressionado contra o ombro dele, enquanto sussurra uma única frase, com a voz embargada de alívio: graças a Deus. Ele se afasta um pouco, pedindo desculpas a ela e a Chloe por tê-las preocupado. Luna confessa que pensou que ele havia morrido. A palavra parece despertar sua memória, e ele pergunta urgentemente sobre o estado da capital e dos monstros. Em resposta, Luna baixa o olhar, explicando com uma expressão sombria que o exército aparentemente havia se retirado tão subitamente quanto apareceu. Chloe observa, com uma expressão pensativa, enquanto se pergunta em voz alta por que eles recuariam, especulando que talvez tenha sido por algo que ele fez. Ele não responde, em vez disso, afasta os lençóis enquanto se prepara para levantar, com a mente claramente em outro lugar. Percebendo sua distração, Luna o pressiona, perguntando o que exatamente aconteceu e insistindo que ele conte a ela também. A expressão de Mason se torna assombrada quando ele começa a explicar que alguém. Antes que ele possa terminar, um elfo de aparência régia entra no quarto. Ele se dirige a Luna como Vossa Majestade, perguntando se ela está bem antes de descartar casualmente a condição de Mason como simples exaustão mágica. Mason continua sua explicação, relatando que Grão não deveria ter uma lâmina. Ele se lembra de tentar usar seu poder mágico enquanto segurava a espada, o que resultou no aparecimento de uma lâmina negra gigante. A postura casual do elfo desaparece com aquela palavra específica. Negra, ele repete, seu tom afiado.
Mason confirma, perguntando se há algo de errado, mas o elfo simplesmente o instrui a continuar, sua expressão agora de intensa gravidade. Ele continuou seu relato, explicando que a espada manifestada atingiu o demônio e cortou seu braço de forma limpa. Enquanto ouvia, a expressão do rei elfo tornou-se pesada. Ele se lembrou do demônio pegando seu próprio membro decepado e partindo com um enigmático até logo. O rei expressou uma teoria terrível que esperava não ser verdadeira, questionando se Mason sabia de algo mais. Seus olhos se estreitaram enquanto uma possibilidade assustadora se solidificava em sua mente. E se o verdadeiro alvo do demônio fosse Mason o tempo todo? Para confirmar sua suspeita, ele se virou para um grande tomo, abrindo em uma página específica para que Mason e Chloe vissem. Ele instruiu Mason a ler a seção intitulada As Três Grandes Habilidades. O livro listava as três habilidades lendárias: Campeão, Rei Demônio, Conquista e Herói, Excalibur. O rei explicou uma regra fundamental dessas habilidades: enquanto um portador existir, um segundo não pode surgir. Ele então identificou a habilidade única do próprio Mason, Plunder. Mason, com o rosto marcado pela culpa, pediu desculpas por manter isso em segredo. Ele entendia o princípio: quando o portador de tal habilidade morre, um novo portador é determinado, muitas vezes um recém-nascido. Ele sabia que sua habilidade era campeão, mas não conseguia aceitar. Ele confessou a origem de sua vergonha, achando inacreditável que sua habilidade pertencesse a um campeão. Ele havia sido expulso de seu grupo, e as palavras que o demônio lhe dissera continuavam a assombrá-lo. Ao ouvir isso, Chloe e Luna não se abalaram. Chloe declarou que não ficaria surpresa se Mason fosse um campeão, afirmando que, em sua aldeia, ele já era considerado um herói. O rei elfo ecoou o sentimento delas, dizendo a Mason que ele deveria ser confiante e que elas garantiriam isso. Ele colocou a mão no coração, afirmando que Mason o salvara muitas vezes e que ele acreditava nele. Tocado pela fé inabalável deles, Mason olhou para seus amigos. Ele ouvia a voz do rei dos elfos ecoar, insistindo para que ele pensasse cuidadosamente sobre como usar seu poder. O rosto do rei apareceu, sua expressão séria enquanto explicava que os demônios seriam os mais prováveis a persegui-lo, e questionou como Mason planejava usar sua habilidade contra eles. Ele processou a dura realidade das palavras do rei: os demônios estavam atrás de sua habilidade. Eles tentariam recrutá-lo ou eliminá-lo. Independentemente do resultado, ele seria forçado a lutar contra um oponente que cobiçava seu poder, usando essa mesma habilidade. Ele baixou o olhar, juntando as mãos iluvadas enquanto o rei continuava seu conselho. Era melhor evitar lutar revelando suas cartas, e para isso, o próprio Mason precisava entender sua habilidade em um nível muito mais profundo. Ele admitiu que vinha sentindo mesmo, reconhecendo que sabia muito pouco. O rei confirmou, afirmando que Mason precisava aprender as raízes e as condições de ativação da habilidade. Cerrando o punho, Mason percebeu que não podia mais dar desculpas sobre não saber ou não ser capaz de fazer algo. Com uma clareza recém-descoberta, ele declarou que finalmente entendia a natureza misteriosa dos demônios e a verdadeira extensão de sua força. Seus olhos ardiam com uma determinação renovada. Ele sabia agora que, por mais incrível que fosse o poder de seus aliados, eles não podiam subestimar seus inimigos demoníacos. Eram oponentes que precisavam ser derrotados o mais rápido possível. Dentro de uma taverna, Mason expressa sua preocupação de que a guilda de aventureiros ainda esteja fechada. Ele teme que suas economias não durem, pois a situação foi muito repentina. Kondo, sentado à sua frente, comenta calmamente que provavelmente levará um tempo até que ela reabra. Um jovem chamado Leaf se aproxima da mesa deles com notícias graves. Ele explica que o rei élfico aparentemente foi atacado por demônios. Quando questionado sobre o destino do rei, Leaf detalha que um grupo combinado de aventureiros, elfos e a tribo da raposa conseguiu afastar os atacantes. Ele então se pergunta em voz alta o que o grupo do herói está fazendo em meio a esse caos. Após entregar seu relatório, ele se senta sozinho à mesa, com uma expressão sombria no rosto, enquanto Mason e Kondo se levantam para deixar o estabelecimento. Enquanto ele está sentado em silêncio, um homem mais velho, o proprietário, se aproxima por trás do bar. Ele observa que Leaf parece estar de mau humor, mas Leaf, ríspido, manda que ele se cale. O proprietário continua, perguntando o que aconteceu com os membros de seu grupo. Desviando o olhar, Leaf admite que ainda não se encontrou com eles. Percebendo um problema mais profundo, o homem pergunta se eles brigaram. Ele então oferece um conselho paternal, insistindo para que Leaf valorize seus companheiros. Suas palavras parecem ter o efeito oposto. A postura de Leaf muda instantaneamente de melancólica para intensa enquanto ele agarra a cabeça do proprietário, exigindo saber o que ele pensa sobre a recente atividade demoníaca. O homem mais velho, imperturbável, toma calmamente um gole de sua taça. Ele pergunta se Leaf está se referindo ao rumor de que alguém pode estar cooperando com as pessoas comuns. Leaf confirma que é exatamente a isso que ele se refere. Ele debate se deve contar a Leaf o que sabe, mas Leaf o pressiona. O homem menciona o aventureiro que Leaf expulsou de seu grupo, levando Leaf a fornecer o nome, Mason. Com o nome dito, o proprietário faz uma afirmação chocante, que Mason tem conexões com os demônios, deixando Leaf atordoado em silêncio. Enquanto a acusação paira no ar, o homem mais velho fecha os olhos e faz um último e enigmático aviso. Ele diz a Leaf que aquelas mãos, presumivelmente as dos demônios, estão se estendendo para ele. As palavras do proprietário da taverna pesavam sobre Leaf. Ele sentou-se sozinho, contemplando o aviso de que não seria protegido se escolhesse agir.
A acusação contra Mason ecoava em sua mente, uma única e perturbadora pergunta: ele? Enquanto ele lidava com isso, os membros de seu grupo o encontraram. A garota de cabelo claro chamou de Ronde, acenando alegremente enquanto ela e seu companheiro encapuzado se aproximavam. Ela imediatamente questionou onde ele esteve, reclamando que com a guilda fechada, os dois não podiam aceitar nenhuma missão. Ele mal pareceu ouvi-la, seu olhar distante e perturbado, pois o uso de seu nome, Ronde, apenas aprofundou sua contemplação. Seu companheiro encapuzado, no entanto, interrompeu a conversa com um anúncio sério, afirmando simplesmente que Mason os estava alvejando. A declaração chocou a garota de cabelo claro. Ela protestou que não podia ser verdade, insistindo que Mason não era o tipo de pessoa que faria algo assim e que não havia motivo para ele agir contra eles. Ignorando a defesa dela, a voz de Leaf cortou o ar, firme e resoluta. Ele os proibiu de se encontrarem com Mason novamente, emitindo isso como uma ordem de líder. Seu tom não deixou espaço para discussão. Embora visivelmente hesitante, a garota de cabelo claro concordou em voz baixa que não o encontraria. A figura encapuzada então perguntou qual deveria ser o próximo passo deles. Com o maxilar cerrado em uma expressão sombria, Leaf declarou sua nova missão: eles esmagariam o grupo de Mason. Enquanto isso, em uma floresta distante, o grupo de Mason estava focado em uma caçada diferente. Ele pediu a Chloe uma atualização, e a Beastin relatou que o cheiro que ela estava seguindo, embora fraco, desapareceu de repente exatamente onde estavam. Luna olhou ao redor, imaginando se sua presa havia alçado voo. Ela ponderou que o alvo deles ou voou por conta própria ou foi pego, observando que sua própria magia de detecção não estava dando resultados. Mason decidiu que precisavam investigar os demônios mais a fundo, levando Luna a perguntar se ele queria dizer procurar na área adjacente. Ela olha para seus companheiros surpresa, questionando como eles não conheciam o país vizinho, e Keix, que ela explica ser renomado como a Terra do Conhecimento. Ouvindo isso, Chloe sugere que voltar ao básico e aprofundar seus conhecimentos seria uma abordagem sensata. Luna concorda com entusiasmo, acrescentando que a Biblioteca Nacional de lá guarda inúmeros livros de história, uma perspectiva que ela acha incrivelmente empolgante. Mason concorda que eles devem dar o seu melhor, mas o entusiasmo de Chloe diminui quando ela admite que não é muito boa nos estudos. As questões práticas da jornada vêm à mente de Luna, que ressalta que eles não têm cavalos. Mason reconhece o problema, afirmando que, como não sabe a distância que viajarão, quer estabelecer um método de transporte confiável. Ele decide um plano imediato, declarando que, por enquanto, usará suas habilidades de aprimoramento físico e pés ligeiros para chegar ao estábulo. Mas, enquanto se prepara para ativar suas habilidades, uma percepção súbita e desconcertante o atinge. Seus olhos se arregalam em choque e incredulidade total. Ele encara suas mãos, a verdade horrível o atingindo, ele sabia que suas técnicas não funcionariam. Suas habilidades desapareceram. Percebendo sua angústia, Chloe imediatamente pergunta se o demônio que enfrentaram as levou. Mason descarta a ideia, afirmando com firmeza que, quando atacou a criatura, suas habilidades definitivamente ainda estavam lá. Chloe parece ter uma ideia, mas rapidamente diz que não é nada. Mason, perdido em sua mente perturbada, murmura sobre um espaço e se pergunta o que ele saqueou que agora desapareceu, levando uma confusa Luna a perguntar o que ele quer dizer. Ele ignora a pergunta dela, chegando a uma conclusão sombria. Sua única escolha, ele decide, é saquear habilidades de movimento de monstros. A declaração deixa Luna olhando em silêncio atônito. Ela sugeriu que Mason encontrasse um monstro com uma habilidade de teletransporte, mas ele, ofegante pelo esforço da jornada, admitiu que nunca havia encontrado um. Chloe então ofereceu uma solução menos mágica. Ele poderia simplesmente saquear uma habilidade de aprimoramento físico e puxá-las em uma carroça. Sua sugestão prática, embora cansativa, foi recebida com frustração. Chloe acusou Mason de estar apenas reclamando, enquanto Luna, exasperada, o pressionou por qualquer outra ideia que ele pudesse ter. Ele então propôs a ideia de voar, mas imediatamente apontou a falha óbvia: mesmo que ele pudesse voar, isso não ajudaria suas companheiras. Uma pequena e cômica visão dele voando para longe sozinho enfatizou o problema. O pensamento deixou momentaneamente sem palavras, uma gota de suor se formando em sua testa enquanto a realidade de sua situação se assentava. Sem uma solução fácil disponível, o grupo se resignou a uma longa jornada a pé, subindo uma encosta rochosa e desolada. Mason reafirmou o objetivo deles: chegar a Keix. Enquanto caminhavam, ele voltou sua atenção para o amigo cativo, perguntando a Luna se ela conseguia sentir como Lutz estava. Ela fechou os olhos para se concentrar, explicando que o sentia constantemente. No início, ela havia sentido sua ansiedade e tensão, mas agora ele estava calmo. Ela teorizou que Lutz poderia saber que eles estavam indo resgatá-lo ou talvez estivesse pensando em como escapar por conta própria. Ele a instruiu a alertá-lo imediatamente se sentisse qualquer mudança no estado de Lutz. Ela concordou prontamente. A conversa deles foi interrompida quando Chloe observou que a área estava cheia de vulcões ativos. Luna acrescentou que, como resultado, havia fontes termais espalhadas por toda a parte. A menção de fontes termais deixou Luna visivelmente envergonhada. Seu rosto corou enquanto ela gaguejava, perguntando se eles planejavam entrar, uma perspectiva que ela claramente achava mortificante. Apesar de sua hesitação inicial, ela se viu atraída para a beira da água. Agachando-se, ela decidiu que iria apenas tocá-la por um momento.
Ela recua, com o rosto corado enquanto exclama sobre o calor intenso que irradia da água. Claro que uma fonte natural seria quente, mas a súbita rajada de vapor a pega completamente de surpresa. Seu grito assustado chama a atenção de seus companheiros. Chloe se vira para ela com uma expressão de leve preocupação, perguntando qual é o problema. Antes que Luna possa responder, Chloe observa a superfície borbulhante e comenta que a temperatura não parece confortável. Enquanto ela fala, Luna fica paralisada na beira da água, com o foco fixo em uma perturbação estranha. Ela sente que algo está errado. Seus olhos se arregalam em alarme súbito enquanto a sensação sinistra se intensifica, um suspiro preso em sua garganta. A fonte de seu desconforto então rompe a superfície, um casco preto e liso emerge na água. Um aviso silencioso ecoa em sua mente, algo perigoso está aqui. Das profundezas da fonte termal, um monstro poderoso, semelhante a um cavalo, ergue a cabeça, com sua crina e cauda como sombras fluídas. A criatura é identificada como um Kelpie, e sua aparição repentina transforma a cena tranquila em uma de perigo imediato.